Olá, boa noite a você que está acompanhando aqui o nosso replay desta segunda-feira, hoje dia 24 de março de 2025, aniversário do Padim Padre Cícero, rapaz, 181 anos do nascimento aí do Padre Cícero Romão Batista, é feriado aqui em Juazeiro do Norte e a gente convida você a neste feriado onde Juazeiro comemora o aniversário de Padre Cícero Romão Batista, estar conosco porque a gente tem muita coisa para rolar aqui no futebol caririense e futebol cearense. O Cariri está em alta aí, viu? 2 times da região vão continuar a luta pelo acesso à elite do futebol alencarino em 2026. Só que é Guarani e Crato. Tem muita gente achando que o Icasa passava, bastava jogar pelo empate, tava tudo tranquilo com o Verdão. Pois não é que deu errado, rapaz, pro time do Icasa. E o Guarani venceu após 20 derrotas, 2 derrotas de goleada. E o Guarani foi lá, venceu o clássico. Primeira vitória do Guarani na Arena Romeirão. É bom que se lembre bem disso. Vamos falar também do Crato. Tô aqui com a camisa do Azulão. Era o patinho feio no começo do campeonato. Todo mundo dizia, esse Crato aí vai brigar para não cair, pois se classificou em segundo lugar do Grupo B. A gente vai falar sobre isso, cruzamento dos próximos jogos, vamos repercutir o que aconteceu com as equipes, o que foi que aconteceu com o Patinho Feio, que era o Crato e virou o Ganso, o que aconteceu com o Grande Verdão, favorito, e ficou eliminado, e esse Leão que levava pé de todo mundo, inclusive do Pacatuba de Xiramubim, e ganhou o clássico na Arena Romeirão. Vamos falar também, sabe com quem? Com Paulo Foiani, ex-jogador do Icasa, hoje técnico do Souza, venceu a primeira na final do Paraibano, vai conversar com a gente e relembrar também algumas histórias do passado, ele com a camisa icasiana. Bião de Brejo Santo, Abraão, é o gol mais bonito de várzea do Brasil do ano de 2024. Lembra que ele esteve aqui no replay? Pois é, ontem acabou sendo premiado e escolhido como o gol mais bonito do Brasil de várzea, o nosso querido Bião, lá de Brejo Santo. Enfim, já deu para sentir que tem muita coisa para rolar no programa Replay que está apenas começando. Se você é inscrito, não é inscrito ainda, então se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, dá aquele like, aquela curtida que é sempre importante, aproveita e acione o sininho, sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube trata de avisar a você, tá certo? Também com a gente aqui, aproveita e segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Pessoal que tá aqui no YouTube, rapaz, olha, eu botei aqui no Instagram e não liguei, não fiz a live. Vou fazer a live agora, pronto, ligando a live aqui, esperando a galera, pessoal que vai vir pro Instagram, a gente já recomenda para vir pro YouTube, tá certo? O programa tá começando no oferecimento de Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet. A internet do Replay no Romeirão é Icanet, a internet do Replay no Inaldão também é Icanet. Com a gente, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda, premiada no Festival de Areia lá na Paraíba. Pessoal tá no Instagram, vem pro YouTube, Wesley Silva, eu quero que casa se acabe. Esse deve ser torcedor do Guarani, com certeza, não tenha dúvida. Tem muita gente que, Marcel, grande Marcel, goleiro Marcel também com a gente, Lorena Tavares, beijo, valeu, o Lenilson, fotografia, grande Lenilson, um abraço nosso querido Lenilson, Wesley, galera, vem pro YouTube, Replay com Tony Souza, vamos já conversar aqui com a galera, Márcio Alain, Felipe Soares, tem Juliano, tem muita coisa para rolar aqui no YouTube, tá bom? Deixa eu falar para você também de Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Segue no Instagram, Perboni Brasil Cariri, tem sempre dicas importantes para você, tá bom? Fica ali no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, Perboni Brasil. O do Cariri, você encontra lá, Perboni Brasil Cariri, no Instagram. Deixa eu falar também de Diniz Supermercado. De canto a canto, em todo canto, tem um Diniz perto de você, aberto sempre até as 9h30, Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Diniz Supermercados. Também com a gente, Espaço de Dança Aline Silva, em breve vai estar promovendo o segundo Se Permita, Espaço de Dança Aline Silva. Segue no Instagram que já está falando da programação do segundo Se Permita, que vai acontecer no Crato em abril, tá bom? Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Se você é costureira, tá querendo fazer a manutenção da sua máquina de costura, procura Edilan Máquinas, tá certo? Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, tá com uma promoção bacana em hamburgueiras. O cento por apenas R$19. R$19 apenas, hamburgueiras, o cento.
Vai lá, Salviano Embalagens, Rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Segue no Instagram, Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Deixa eu também falar, sabe de quem? De Churrascaria Prazeres da Carne. Churrascaria Prazeres da Carne, tem música ao vivo, tem os melhores churrascos, bebidas. Ah, você quer bebida quente? Tem bebida quente. Tem cachaça, tem também uísque, tem aquela cervejinha gelada, para quem não gosta, né, de beber bebida quente, que é aquela cervejinha gelada, vai lá na Prazeres da Carne. Tem muita música ao vivo também aos finais de semana, tá bom? Segue no Instagram, o pessoal tá sempre divulgando lá nas redes sociais a programação. Dia desse estava tocando meu amigo Bida, ex-Baby Som, estava tocando lá no Prazeres da Carne. Um abraço pro Orlando, um abraço pro Netão, galera boa lá no Prazeres da Carne, acompanhando também sempre aqui o nosso replay, tá bom? Deixa eu falar também para você, tá chegando com a gente lavagem a seco, tá bom? Para você que tá querendo fazer lavagens de estofado, sofá, poltrona, enfim, daqui a pouquinho a gente vai botar um videozinho bacana, lavagem a seco Cariri. Tá certo? Então fique esperto, eu vou mandar fazer uma limpeza lá, que tem o estofado lá de casa, que o negócio tá meio mal assombrado. E a gente vai fazer lá, com certeza, vou mostrar para você aqui, inclusive. É um trabalho muito bacana, lavagem a seco Cariri. Segue lá no Instagram, tá certo? Bom, deixa eu fazer o seguinte, rapaz, deixa eu trazer... deixa eu fazer o seguinte... Daqui a pouco a gente vai colocar também aqui imagens do jogo de ontem, do clássico caririense envolvendo Guarani e Cariri. E eu vou lhe ser muito sincero. Você já viu o ídolo? Ídolo em um jogo só? Pois aqui a gente pode dizer que tem um ídolo. Em um jogo só ele conseguiu virar ídolo. Sabe quem é? O Márcio Alan, técnico do time do Guarani, que chegou para essa missão, aquela missão quase impossível, que muita gente achava que era pegar o Icasa na Arena Romeirão, invicto. O Guarani que vinha de 2 derrotas, uma ele sofreu 5 gols, na outra sofreu 4. Detalhe, numa dessas derrotas foi para o Pacatuba Xeramubim, que inclusive acabou caindo para a 3ª divisão do ano que vem, e tinha muita gente achando que o Guarani era presa fácil para o time do Icasa domingo no Romeirão. Eis que a diretoria trouxe Márcio Alan, um dos melhores jogadores que eu vi na minha vida, um dos melhores jogadores que eu vi atuar, Márcio Alan. Mas ele no Guarani, já vestiu a camisa do Leão do Mercado, não estava como jogador, e sim como técnico, e conseguiu classificar o Leão do Mercado para as quartas de finais do Campeonato Cearense. Márcio Alan, boa noite, prazer estar falando contigo. Rapaz, você virou ídolo no jogo só, porque o torcedor do Guarani tá louco por você, Márcio Alan. Boa noite, meu irmão, parabéns pela vitória. Boa noite, Tony, boa noite a todos os nossos ouvintes. Tony, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de ter sido convidado, né, pela diretoria do Guarani, ter acreditado no meu trabalho, para que eu pudesse assumir o Guarani num momento desse, delicado, como você falou, de um jogo assim, de uma grandeza muito grande, de enfrentar um grande clube, que é o Icasa, uma rivalidade talvez a maior do nosso estado. Então, eu que agradeço, né, a confiança que tiveram no meu trabalho, e é isso. Eu acho que foi um grande jogo, 2 grandes equipes, e graças a Deus conseguimos aí passar de fase e continuar aí se dedicando, sonhando, mas trabalhando acima de tudo, mais ainda para podermos conseguir o nosso objetivo maior, que é o acesso, né? Márcio Alan, o que foi que você conseguiu, como foi que você conseguiu junto com esse time, o que foi que você fez em tão pouco tempo para, primeiro, dar a confiança que o Jorge Belmonte precisava? A gente sentiu o Jorge Belmonte sem aquela confiança e ele acabou entrando muito confiante, inclusive fez um dos gols, e pegar um time que vinha de 2 derrotas difíceis, levou 9 gols em 2 partidas, e aí pegou um clássico contra o Icasa, onde para muita gente o Icasa era o grande favorito. E o Guarani Vilar vence e poderia até ter feito mais gols dentro do jogo. O que foi que você fez em tão pouco tempo para conseguir tanta coisa em um jogo? Por isso que eu estava dizendo, você virou ídolo em uma partida só, porque o Guarani
está realmente estarrecido com tamanha mudança desse time do Leão do Mercado, Márcio? Olha, Tony, primeiramente foi dar continuidade no trabalho que já vinha sendo feito, né? Desde o início com o professor Eduardo, depois com o professor Flávio. Quando eu recebi o convite, como a gente já frisou aqui, a importância, a responsabilidade, como você falou, de um jogo só, mas de uma grandeza muito grande. Então, foram 3 dias aí praticamente de muita dedicação, sabe? Fui buscar e ver todos os nossos jogos, todos os nossos erros, primeiramente, para depois eu trabalhar em cima do nosso adversário. Por sinal, tenho um maior respeito, né, pelo Lamar, que para mim é um grande treinador, vai longe, sempre falei isso, já enfrentei Lamar outras vezes, e a gente vê a dificuldade, o grau de dificuldade que é jogar contra Lamar. Uma boa equipe, o Icasa tem, né, e eu acho que o Juliano está no programa. Eu queria aqui enaltecer esse rapaz, eu não conhecia, vi pela primeira vez pessoalmente. Para mim, um cara com um potencial incrível. O ano passado eu ainda cogitei a vinda dele para o Barbalha, mas infelizmente a gente não tinha condições de trazer. E é isto. Eu acho que essa grandeza do jogo, e quem viveu o futebol, como eu, minha vida inteira foi dentro do campo de futebol, é um prazer, não tem dinheiro que pague. Muitas pessoas, né, gente aqui de Juazeiro, muitas pessoas me ligaram, não assuma, é difícil, o Guarani está assim, assado. Mas eu fui ver o time, eu vim acompanhando, né, de longe o Campeonato Cearense, mas sempre vendo o Guarani jogar, e o Casa, o próprio Crato, Barbalha na primeira divisão, com o Cariri, mas eu vi que tinha um time qualificado, né? Então eu acreditei no meu trabalho, acreditei no plantel que aí estava, e primeiramente em Deus, tive paz no meu coração, e foi isso que fez com que eu assumisse, e foi muito trabalho, não foi fácil, sabe? Eu estou aqui no esgotamento assim, físico, porque eu não estava esperando, né, esse convite. Abdiquei de algumas coisas da minha vida, até do trabalho onde eu estava trabalhando. Eu saí do meu trabalho, né, para poder estar aqui, estar nessa partida de domingo, estar hoje aqui no Guarani. Então, acho que para mim, independente da vitória, eu acho que esse momento, quem joga futebol, quem jogou futebol, é um momento mágico. Eu sempre falo, para mim, eu estando dentro de um campo de futebol, para mim, eu estou realizado. Então, agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Fiz o meu melhor e, graças a Deus, deu tudo certo, né, para esse jogo. Espero que a gente continue nessa mesma pegada, com esse mesmo profissionalismo, com a mesma humildade, né, que é o que eu falei para o jogador, ninguém ganhou nada. Eu acho que o diferencial, não sei se o diferencial, que tem um grande treinador como o Lamar, o time também do Icasa se dedicou bastante, mas a gente encarou esse jogo como uma final realmente de campeonato, como o último jogo das nossas vidas. E eu acho que foi isso, os jogadores se doaram bastante, e graças a Deus a gente foi premiado com essa passagem aí de fase. Você é um cara que tem identificação com o Guarani como jogador, você esteve vestindo a camisa do Leão do Mercado, então há uma certa identificação sua com o Guarani, e você sabe o valor e o peso que esse clássico tem no interior do estado do Ceará. Para mim, o principal clássico do interior do estado. Tem um sabor especial estrear contra o Icasa, conseguir uma classificação dessa contra o grande rival? Olha, Tony, eu volto a dizer a você, eu estou ali para trabalhar, a minha função era fazer o melhor para o Guarani, foi o que eu passei para os jogadores, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Nesses 2 dias que eu tenho aqui, eu vou fazer o que eu puder para que o Guarani passe de fase. Né, vença o Icasa, que era o único resultado que importava para a gente, né, senão a gente ia ter que depender de resultado. Então, a importância para mim é como todas as outras partidas. Lógico que se tratava para a gente, como eu falei, que a gente encarou como uma final. É um clássico, o Guarani, fiquei sabendo depois que ainda não tinha vencido o Icasa na nova Arena Romeirão, já tinham vários anos, parece que também não vencia o Icasa. Não, o Guarani nunca tinha vencido na Arena Romeirão, tem esse detalhe. O Guarani nunca venceu jogando na Arena Romeirão. Na Arena Romeirão, né? Não era só o Icasa, não? Não, nunca tinha vencido no Romeirão. Pois é. Então, assim, por alguns tabus, né, que foram quebrados, mas não é por vencer o Icasa. Né? Eu digo a você de coração, sei que o torcedor, às vezes, pode até não entender, mas a gente está ali como profissional. Eu vou fazer, que foi o que eu disse, e vou continuar fazendo até quando eu estiver no comando do Guarani, e seja qual equipe que eu estiver. O meu melhor e querer sempre o melhor para o clube que eu estiver. Então, ali naquele momento, eu estava vestindo a camisa do Guarani com toda a minha força, com
em tudo que eu podia fazer, eu fiz naquele momento para que a gente pudesse vencer a equipe do Icasa. Você agora vai pegar o time do Maranguape, é isso? Maranguape jogando lá em Maracanaú. E 2 jogadores saíram machucados. Acho que o Oséias, eu não estou recordando agora quem foi outro atleta que acabou saindo machucado do time do Guarani. E aí, para esse jogo quarta-feira, já deu para dar uma olhadinha com quem você poderá contar? Tem algum jogador suspenso? Não observei se ainda tinha algum jogador suspenso. Mas você pode pegar o time já com desfalque num jogo tão importante, hein, Márcio? Tony, já é uma outra final, né? Jogo único. A gente, ontem realmente alguns jogadores sentiram o desgaste. Esse diferencial que eu falei, eu acho que a doação, se doaram bastante os meninos, né? E a gente, departamento médico aí que vai passar para a gente, hoje, desde ontem, já estão em recuperação, já estão em tratamento intensivo, doutor Fabiano, enfim, doutor Guilherme, todo o pessoal aí que dá esse suporte aí na parte clínica, Balbino, né, que a gente pode deixar de frisar aí, o grande Balbino, o seu trabalho magnífico. Então, assim, a gente só vai saber aí, realmente, na hora do jogo, quem realmente está apto, quem não está. E sobre essa questão de jogador suspenso, eu também ainda vou conversar aí com o pessoal aí da nossa comissão, para ver direitinho isso daí, né, uma informação aí sigilosa, para que a gente possa fazer o levantamento, porque realmente de ontem para hoje foi muito corrido, sabe, Tom? Hoje eu já foi o dia todo buscando informação já sobre o nosso adversário, que é o Maranguape, vendo alguns jogos já. Então depois, amanhã é que eu vou começar a pensar em cima disso aí, do que é que a gente vai ter para esse jogo, para que a gente já possa começar a organizar nossa equipe em cima, né, da equipe do Maranguape. Tafarel diz aqui, excelente profissional, um ser humano incrível, um abraço ao amigo Márcio Alain. O Fábio diz aqui, estou na escuta, meu amigo Tony, professor Felipe Soares é um grande homem, está fazendo um grande trabalho, tem a confiança total da diretoria, comissão e elenco. Professor Márcio Alain merece toda a honra e toda a glória que está vivendo, grande homem, sou fã do professor Márcio Alain, diz aqui também o Fábio Justino. Tem muita gente mandando aqui, inclusive, mensagens também para o Márcio Alain, até porque a torcida do Guarani ficou realmente empolgada com o resultado, com o trabalho que você vinha fazendo, veio fazer no time do Guarani, viu, Márcio? César Santana, estamos por aqui, deixa eu ver o que mais aqui, rapaz, tem um pessoal aqui mandando um abraço aqui, o Media Play diz, quebrou tabu, né, exatamente falando aquela situação que a gente falava referente, nunca ter vencido, Edilson Novaes, parabéns aqui pro Márcio Alain, Cícero de Barros, parabéns Guarani de Juazeiro, saudação do povo de Sobral, Cícero Barros está em Sobral acompanhando aqui a gente, obrigado pelo carinho da audiência, Samuel Estrela, Calçados, Marcelan, deu um nó tático no Lamar, diz aqui o Samuel, deixa eu ver aqui, cadê aqui, Giliásio Menezes, boa noite Tony, pergunta ao Márcio o que ele sabe desse Maranguape e a situação do Raulisson para a decisão, pergunta aqui o Giliásio, você estava fora do futebol, mas teve que em pouco tempo, deu para ver quantos jogos até começar o trabalho no time do Guarani, Marcelan, para poder conhecer direitinho as falhas desse leão do mercado? Todos os jogos, Tony. Procurei ver todos os jogos, principalmente nossas falhas, né? Conversei individualmente com cada atleta, para a gente, nosso grupo está com uma redução, né, para esse jogo contra o Icasa, em alguns setores. Você é sabedor que nós tivemos aí, fomos chamar jogadores que não estavam mais nem no plantel, como o Alan Vitor, já esteve ontem à nossa disposição. Então a gente procurou dar uma organizada nisso daí, para que a gente pudesse ter força, para, se precisássemos, poder contar com esses atletas. Então, assim, todos os jogos eu assisti, só não assisti do Icasa, eu assisti aí os jogos aí que ele não perdeu na competição, mas os gols que eles sofreram, tá? E vi que é uma equipe muito forte, porque a gente passou para os nossos atletas, o Icasa sufocou todos os seus adversários praticamente nos jogos que eu assisti, os 20, 25 primeiros, o Icasa dá um sufoco muito grande, né, deu nos seus adversários. No time passado, que ganhou de 5-0, Pacatuba que cheirava o Bim. O Pacatuba, ele conseguiu logo fazer 2 gols logo no início, né? Ontem também contra a gente, ele quase consegue fazer o gol ali logo no início do jogo,
né? Eu acho que com 2 minutos e pouco eles tiveram uma grande chance de gol com o Felipe, também um excelente jogador que deu muito trabalho para a gente, para outras equipes. Então, assim, eu procurei, me empenhei ao máximo, como eu te falei. Foi realmente um esforço grande para tentar conhecer o meu plantel, lógico. Eu não teria, assim, o nosso êxito ontem não teria acontecido sem a ajuda da nossa comissão técnica, sem a ajuda dos nossos atletas, tá? Comissão técnica que já vinha fazendo o trabalho, como eu falei, os professores me passando ali, né, todas as situações, porque o jogo a gente pensa algo, mas o jogo se apresenta de várias maneiras, como a gente perdeu um jogador logo no início de jogo, um jogador importantíssimo que é o Oséias, um grande jogador, vi os jogos, e a gente perdeu, então a gente tinha que fazer mudanças, então tudo mexe, então a gente tem que ter uma decisão rápida e não errar, isso é que é o difícil, nessas decisões a gente tem que procurar manter o time equilibrado, defensivamente, mas também ofensivamente, para conseguir o objetivo. Então, acho que é isso. Sobre o Halisson, acho que eu respondi essa pergunta. O Halisson saiu, né, que realmente sentindo desconforto, mas ele está sendo tratado, e aí eu não sei ainda falar sobre a situação dele. E o Maranguape, deu para olhar alguma coisa do Maranguape já? Tony, hoje eu pela manhã, eu já peguei todas as informações sobre todos os atletas que estão jogando. Tem pessoas, né, como eles também, devem ter pego da gente, devem ter acompanhado. Hoje tem aí os jogos no YouTube, mas hoje um amigo que, inclusive, faz parte, assim, mora lá na região, me passou as informações. Eu vi um pouco do jogo dele, e amanhã é que eu vou realmente pegar mais informações para poder estar passando para o nosso plantel. O time viaja hoje mesmo, Marcelão? Estava naquela dúvida, viaja hoje ou amanhã? Já tem alguma definição? Pois é, Tony, até quando eu me sentei aqui para falar com vocês, ainda estava na dúvida aqui. Mas eu acredito que não vá mais hoje. O objetivo nosso era ir hoje, né, à noite, 9 horas, 10 horas, era para chegarmos de amanhã lá, descansar o dia inteiro, fazer alguma movimentação, justamente porque é um novo jogo, ver realmente quem a gente vai ter que contar, para já organizar nossa equipe, pelo menos um pouco ali dentro de campo, no período da tarde. Mas aí, se não for hoje, a gente vai sair amanhã cedo e ver se a gente consegue fazer isso no final da tarde, quando chegarmos lá, para que já a gente possa se preparar para o jogo contra o Maranguape. O que é que o torcedor do Guarani, para encerrar contigo, eu sei que você está na correria grande aí também, mas o que é que o torcedor do Guarani pode esperar deste leão do mercado, Márcio? Você chegou de forma inesperada para esse trabalho. Vamos ser sinceros, foi uma fogueira grande que você pegou aí, porque uma batata quente, você chegar já para um clássico, né, é uma responsabilidade muito grande, principalmente para quem conhece o peso, o valor de um clássico Guarani e Casa aqui em Juazeiro do Norte. E aí o torcedor vê esse time classificado para as quartas de finais. O que é que você tem a dizer para esse torcedor que quer tanto voltar à primeira divisão do Campeonato Cearense, Marcelão? Primeiramente, Tony, sobre essa grandeza, eu acho que eu que fui jogador profissional, participei de algumas finais de campeonato na minha vida, fui campeão, a gente já está acostumado, né? Já fui vaiado quando jogador, e chegar, voltar para o segundo tempo e dar a volta por cima, então isso aí é o de menos. Se realmente eu não acreditasse no grupo, não acreditasse no meu trabalho, e em Deus primeiramente, eu não teria assumido. Você falou de uma fogueira. Tem um grande amigo meu, que gosta muito de mim, me ligou e disse: meu filho, isso aí é uma bomba que não tem quem desarme. Você vai pegar uma bomba. Eu disse: pois, eu vou lhe dizer uma coisa, nós vamos desarmar essa bomba. Se Deus quiser, nós vamos tentar desarmar essa bomba. E se Deus quiser, vai dar certo. Eu acredito que deu certo. E, assim, é algo mágico, Tony, não tem como explicar. Para mim é um prazer, porque eu passei para os jogadores: gente, eu estou aqui assumindo porque eu acredito em vocês. E acredito que dá. Sei que o Icasa, a gente vai enfrentar um adversário fortíssimo, não só pela camisa do Icasa, né? E também pela equipe, pela comissão técnica que tem o Icasa, pela melhor condição. Eles vinham de um grande resultado, né? A gente vinha de uma derrota, mas eu acredito que o Guarani, que nós passamos também para os atletas, o Guarani é um time que, nas dificuldades, ele se levanta e vira realmente um leão que muitas vezes, né, conseguiu pegar suas presas, né? Então acho que foi o que nós fizemos ontem,
foi realmente o que muita gente me ligando à noite, depois do jogo, e realmente fazia tempo que não vi um Guarani com essa cara, com essa pegada, com essa vontade. E é o que eu passei para eles. Minha vida foi constituída para vencer. Eu gosto de vencer. Eu busco a vitória. E é o que eu passei para os jogadores. Nem todo mundo nasceu para vencer, mas nem todo mundo é vencedor. Você tem que fazer por onde ser vencedor. Então, tentamos passar isso para os atletas. Você falou do Belmonte. Eu cheguei antes do jogo no vestiário, ali, cumprimentando ali eles antes do jogo, e eu perguntei, eu não sabia quantos gols você já fez. Ele disse, nenhum, professor. Eu disse, pois você vai fazer hoje. Você vai fazer hoje. Eu me lembro que ele disse, amém, professor, em nome de Jesus eu vou fazer hoje. Então ele tomou posse ali e graças a Deus ele fez, né? Mas jogou muito, foi um guerreiro ali dentro de campo, cara que ajudou demais com sua experiência e com sua qualidade técnica. Para encerrar contigo, Márcio Alan, vice-campeão cearense com o time do Barbalha. Já chegou, inclusive, pegar o Barbalha numa situação complicada e acabou levando o time para o acesso, sendo vice-campeão cearense. Márcio Alan, que pegou o time do Cariri em 2 jogos, acabou sendo dispersado, com uma derrota para o time que foi campeão e um empate para um outro time favorito, onde o time daquela época do Cariri teve até mais oportunidades. O Márcio Alan, que pegou o time do Crato e que também muita gente diz que quando saiu de lá foi também injustiçado. O Márcio Alan, que também assumiu recentemente o Barbalha ano passado e também pareceu que não gostou muito da forma que saiu naquela ocasião. Eis que esse mesmo Márcio Alan chega agora no Guarani e já fez o que fez. Márcio Alan é meio injustiçado? Não está da hora do Márcio Alan ter uma valorização maior pelo trabalho que já desenvolveu aqui no nosso futebol? Olha, Tony, eu estava afastado do futebol, né? Muito tempo, mas você vai trabalhar em alguma equipe? Eu tive uma proposta concreta para trabalhar esse ano. Era no Itapipoca, me ligaram antes de começar a competição. Meu nome dele, meu Deus, jogou Ceará, é o diretor de futebol lá hoje. Ah, Jesus. Não lembro. Mas ele me ligou e fez a proposta. Infelizmente, Tony, eu tenho essa dificuldade de sair aqui de Juazeiro, da nossa região. Uhum. Eu tenho algumas minhas coisas, minha família, a gente já conversou no particular, né, sobre isso. Então, assim, eu resolvi não ir. E realmente é um time, quando ele me falou, é um time que ia me dar condições de trabalhar. Tanto que o time está aí também classificado, também uma boa equipe. Então, assim, Tony... o Dema era o Dema que estava lá? Não, o Dema estava, mas o Dema faz um trabalho, acho que na comissão técnica. Uhum. É uma cidadezinha ali próxima de Fortaleza, Eusébio. É o Eusébio. Sim, Eusébio. O Eusébio era o diretor de futebol, volante. Ele que me ligou. Então, assim, Tony, sobre essas equipes, você pontuou aí o Cariri, realmente, a gente iniciou um trabalho, eu acredito que esse trabalho ia da Liga, a gente ia chegar bem mais longe, mas infelizmente eu não pude dar continuidade. Mas Deus sabe de todas as coisas. Sobre o Barbalha, ano passado, eu fiquei realmente muito triste. Muito triste porque foi eu que montei aquele plantel junto com o Robson, com a diretoria. Nós iniciamos um trabalho, é um campeonato muito difícil, primeira divisão do Campeonato Cearense hoje, é muito rápido, você perde uma partida, 2, você já está numa situação ali muito delicada. Nós pegamos jogo em Fortaleza na segunda partida e perdemos. Na terceira partida, eu acho que a gente podia ter ganho e nós perdemos também. Era uma situação também que aconteceu aí, que eu não vou entrar em detalhe, mas me tiraram logo essa partida. Então eu fiquei muito triste porque eu queria ter dado sequência, até para continuar. Barbalha jogando em casa, porque naquela época a gente não ia perder, a gente ia sair daquela situação e podia até ainda classificar. Mas, infelizmente, Deus sabe de todas as coisas. E agora no Guarani estou tendo essa oportunidade, espero que a gente consiga chegar no nosso objetivo final e que o Guarani, quem sabe, tenha um planejamento para o ano e quem sabe eu continuar aqui fazendo o meu trabalho. Mas também, se não for, onde Deus abrir a porta, a gente analisar e tentar dar sequência na nossa carreira. Márcio, obrigado aqui pela atenção com a gente do Replay. Você sabe que, enfim, eu sou suspeito de falar de você pela amizade que tenho, por conhecer o seu trabalho e o cidadão que você é. Você é um cara extraordinário, né? Tanto é que as mensagens que tem aqui, todas são realmente elogiosas. Lamento muito você não poder hoje, assim, sair aqui da região por várias situações, mas você já sabe que o que eu penso. Acho que você tem muito para contribuir com o nosso futebol, como técnico até de grandes equipes, se eu tiver oportunidade um dia de sair daqui da região. Mas como você está por aqui,
faça só o seguinte, leve o Guarani para a primeira divisão, que já está de bom tamanho, o torcedor da região vai agradecer, o torcedor leonino, e a gente quer, lógico, representantes da região na primeira divisão, já que os dois deste ano, Barbalha e Cariri, foram rebaixados. Boa sorte, bom trabalho, que Deus continue lhe abençoando e que você possa fazer ainda muito mais no comando do Leão do Mercado, tá bom, Marcelão? Obrigado aqui pela atenção com a gente. Tá, Tony, eu que agradeço aí pela participação. Eu acho que o professor Felipe está aí também, presente. Já está por aqui, já. Pronto, pois parabenizá-lo, eu não conheço pessoalmente, mas venho acompanhando o trabalho dele, e parabenizá-lo aí pela passagem também, né, pela conquista dessa passagem aí, desejar boa sorte para ele também, tá certo? E assim, Tony, dizer para a torcida do Guarani. Tudo bem, Felipe? Eu recebo aí o acesso que tu ia falando, viu? A gente recebe, amém. Se Deus quiser, pra gente, quem sabe aí, Deus sabe todas as coisas, mas quem sabe a gente sempre entrar na final lá, seria essa imagem aí tá boa, porque pode dar na final, Guarani e Crato, por que não? Já pensou? Tava bom demais. Amém. Vão vir os dois pra cá antes da final, viu? Dá tudo certo. Tá certo. Beleza, Felipe? Um abraço. Valeu, pois é, Tony, dizer para a torcida do Guarani que acredite, eu acho que o grupo é bom. Hoje nós nos reunimos lá, é um grupo trabalhador, os meninos estão focados, né? A gente viu isso ontem e é o que a gente quer manter até o final, para esse jogo contra o Maranguape. Não conquistamos nada, demos um passo, agora é mais uma final, que a gente vai ter que fazer do mesmo jeito ou até melhor para poder sair com resultado positivo quarta-feira lá diante do Maranguape. Beleza, obrigado. Grande Márcio Alan, técnico do Guarani, ídolo no primeiro dia. Primeiro jogo, ele já virou ídolo do Leão do Mercado, o homem. Com a vitória daquela, meu amigo, eliminando o maior rival, como não virar ídolo? Márcio Alan aqui no Replay, a gente conversando aqui com ele, falando um pouquinho dessa vitória importante, desse trabalho iniciado pelo técnico Márcio Alan no Leão do Mercado. Muita gente mandando aqui mensagens, tá bom? O Brandão, grande Brandão, abraço Brandão, tá lá em Fortaleza. Boa noite, meu caro Tony, vitória histórica do Guarani de ontem, tanto quanto inesquecível 4-0, que hoje completa exatamente 14 anos, a maior do clássico Guarani Casa pelo Campeonato Cearense. Lembra aqui o Brandão, bem lembrado, Brandão, aqueles 4-0, não sabia que estava fazendo aniversário hoje, tá bom? Alexandre, Crato, meu amor, pessoal do Crato também aqui acompanhando. Cícero Assis em casa, só decepção, mais uma vez, nadou e morreu na praia. Tá aqui o Emílio Bernardo, treinador licença CBF. Parabéns, Tony, programa recheado de atrações. Valeu, Emílio. Em Terra de Leão, papagaio não voa, tá dizendo aqui o Media Play, viu? Tirando onda com a galera do Em Casa, né? Grande professor Márcio Alan, diz aqui o Cícero Nathaniel, Salvador. Enfim, muita gente por aqui. Um abraço para toda a torcida do Guarani de Juazeiro, Eric Simeão. Cadê aqui, rapaz? Ranieri Salles Corrêa, chegando agora aqui, camisa bonita é essa, hein, Tony? Onde está a venda? Estava à venda na Rádio São Francisco, se eu não me engano. Estava à venda a camisas do Crato lá, viu? Fala com o pessoal da diretoria também do Crato, a gente fazendo aqui essa homenagem, o azulão. Mas daqui a pouquinho eu vou vestir a outra também classificada, viu? Daqui a pouquinho. Boa noite, fechando para balanço, o Edson Silva. Galera aqui, fica também na tirada de onda, faz parte, né? Faz parte. Parabéns ao Marcelão pela classificação do Guarani, diz aqui o Cícero. Muita gente aqui conosco e é bacana demais a gente ver todo esse bate-papo, a galera também deixando seu recadinho no chat. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, dá a tua curtida, o teu like, é importante demais, dá essa curtida, tá certo? E acione o sininho, sempre que tiver nova postagem, a gente vai estar, o próprio YouTube vai estar avisando a você. Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, tem muita gente aqui, a Anne Cecília, o Jailson Dias, cadê aqui? O Lino Paulo, Davi Alencar, e teve gol do Gerson Brandão, grande jogador, tá lembrando aqui o David Alencar. David, vem pro YouTube, tá bom? O George Lobo também tá aqui, o Lipe Duarte, Ale Rodrigues, cadê aqui? ALS Imagens, Sávio Carioca, grande Sávio Carioca, um abraço. Sávio Carioca tá onde? Tá no Maranguape? Tá no Maranguape, né? Tá de olho aqui. Dele do Maranguape, tá de olho em vocês aqui. E o Emílio que falou aí é o treinador que tá comentando lá. Galera do Maranguape tá de olho aqui, tá certo. Galera tem que estar atenta, galera do Maranguape. Diego Palinho, um abraço, Diego Palinho. Edione também aqui, Rafael Lima, Rogério Luna, Ezequiel,
René Lima, Matheus, galera, vem pro YouTube, tá bom? Que a gente vai conversar com o Felipe Soares. Galera do Maranguape tá de olho aqui do Felipe Soares, adversário na próxima quinta-feira, né? Não, o Maranguape é adversário do Guarani. Ah, é do Guarani, estava de olho lá, que você vai pegar o Calcaia, rapaz. Tô trocando as bolas. Daqui a pouquinho, o pessoal já tá definido, inclusive, a arbitragem, viu? Vamos já destacar aqui a arbitragem para o jogo entre Crato e Calcaia, Maranguape e Guarani. Vou já falar para vocês aqui. E ainda hoje tem Paulo Foiani, ex-jogador do Icasa, hoje técnico do Souza. E o Paulo Foiani meteu o peinho no Fortaleza. Tem musiquinha e tudo, rapaz, do Paulo Foiani. Daqui a pouquinho a gente traz essa. E o Bião de Brejo Santa, hein? Ganhou o gol mais bonito de Vaz 2024. A gente vai para um intervalo rapidinho, tá bom? 1 minutinho só, anota aí. E a gente volta já, rapidinho. Você sabia que também somos indústria? Hoje, com um look um pouco diferente, vim mostrar para vocês um pouco da nossa unidade, do nosso parque industrial que está localizado na cidade de Barbalha. Vem comigo para conhecer um pouco mais. Aqui produzimos uma grande variedade de garrafas, tampas, sacolas e muito mais. Tudo produzido no mais alto padrão de qualidade e tecnologia do mercado. Compre diretamente de quem produz e tenho certeza de estar levando embalagens de alta qualidade e com o melhor preço do Brasil. A maior rede de supermercados do interior do Ceará. Você sabia que também somos indústria? Hoje, com um look um pouco diferente, vim mostrar para vocês um pouco da nossa unidade, do nosso parque industrial que está localizado na cidade de Barbalha. Vem comigo para conhecer um pouco mais. Aqui produzimos uma grande variedade de garrafas, tampas, sacolas e muito mais. Tudo produzido no mais alto padrão de qualidade e tecnologia do mercado. Compre diretamente de quem produz e tenho certeza de estar levando embalagens de alta qualidade e com o melhor preço do Brasil. Bom, estamos de volta aqui agora. Agora eu tô com a camisa do Leão do Mercado. A gente estava com a camisa do Azulão da Princesa, que passou em segundo lugar, e agora a gente veste a camisa do Guarani para homenagear também a torcida rubro-negra acompanhando aqui o nosso replay, tá bom? Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? João Neto, esse aqui tem história com a camisa do Icasa, mas tem grande ligação, é lá de Maranguape, né? Grande João Neto, um abraço para ele. O Will Silva também tá por aqui, deixando os parabéns, um abraço, obrigado pelo carinho. Rafael Bezerra, tá bom? Galera que tá aqui acompanhando a gente através do Instagram, Tiago, o Carlos Guimarães, Martins, Pedro Paulo Silva, Edmar Bezerra. Galera, vem pro YouTube, tá bom? Que a gente vai já conversar aqui com o Felipe Soares. Tem muita gente também aqui deixando recado no YouTube, aqui no chat. Ranieri Salles diz que a final é Crato e Guarani no Mirandão. Tá dizendo aqui o Ranieri. Eu vou lhe ser muito sincero, viu, Ranieri? Eu acho que o Mirandão atrapalha o Crato. Vai ter gente que vai chegar... Calma, galera, calma. O gramado do Mirandão tem que ser melhorado, mas é muito, muito. Eu acho que se o Crato estivesse jogando no gramado melhor, não estou falando da presença da torcida, eu acho que isso é importante demais, mas o gramado do Mirandão atrapalha o Crato. O Crato é um time técnico e aquele gramado está atrapalhando. Eu estou doido para ver o Crato agora no Romeirão, pegando o gramado bom, e a torcida do Crato tem que vir para o Romeirão, viu?
Vamos vir em bom peso, chega lá, lota o Romeirão para poder incentivar aqui o Azulão da Princesa. Domingos Sávio, boa noite, Tony. No Álvaro Wayne em Fortaleza e parabenizar o Marcelão por essa vitória e classificação. Boa sorte no segmento. Domingos Sávio, um abraço, galera, lá na capital cearense. Valeu mesmo. Dia Santos também está por aqui. Guarani jogou muita bola e casa é que é ruim sem compromisso, está dizendo aqui. Maurício Sampaio, Maurício de Abaiara, parabéns, meu amigo Márcio, está dizendo Maurício. Tá bom? Aqui elogiando o Márcio Alain. O Lucas também está por aqui. Lucas Lima, Alexandre. Cadê aqui mais, rapaz? Marcelo Ferreira também com a gente. Tony, manda um abraço pra gente aqui em Maraponga, Fortaleza. E quarta estarei no Almir Dutra. Eu e minha esposa Galgani estaremos no estádio torcendo, representando toda a torcida do Guarani. Um abraço aí pro Marcelo Ferreira, pra esposa, pessoal lá na Maraponga, torcedores do Guarani. Tá bom? Valeu aí, um abraço bem grande. Cadê mais aqui? Deixa eu ver, rapaz, tem muita gente aqui mandando mensagem. O Nathaniel também tá aqui com a gente. Arajara tá ligado em peso, um abraço, Nathaniel. Tá bom, Samuel também aqui. Cadê aqui? Dorival perder para a Argentina, o Felipe tá contratado para assumir a seleção. Diz aqui o Ranieri. Faz o seguinte, primeiro você consegue o acesso com o Crato, depois você vai para a seleção, viu? Pode ficar tranquilo. Neto Santana, estamos aqui assistindo Netão, Orlando, Dr. Mário Vidal, turma boa, fica lá no Prazeres da Carne, Anderson Galeto, fica uma galera boa acompanhando lá no Prazeres da Carne aqui o replay. Obrigado aí pelo carinho. Grande Orlando, obrigado pela parceria de sempre, Orlando. Você é show, viu? Valeu mesmo. Hermeson One também tá aqui. Cadê aqui? O David Alencar também. Sou natural de Juazeiro e não tenho qualquer rejeição pro Icasa ou Guarani. Acompanho e torço pelos representantes da minha terra. O Guarani entendeu bem as instruções do Márcio Alain. Time organizado de aqui, o David Alencar. Valeu, cara, foi boa. Torcida quer jogar em casa, mas a lotação do Romeirão vai ser histórica, diz o Ranieri Salles. Eu acho que é bonito da gente ver o Mirandão lotado. Eu já vi aquele lance de arquibancada todo lotado, que bacana. Eu acho que o gramado é que atrapalha, sabe? Se ajeitar o gramado, aí pra mim não tem bronca nenhuma. Ajeita o gramado, dá uma organizada no estádio, que passou aí 2 anos aí meio à margem. Eu acho que tem que dar uma organizada mesmo. Mas o gramado hoje pra mim atrapalha. O time do Crato é um time técnico e atrapalha muito. Magno 91, boa noite, Tony. Manda um abraço aí pra Leozão, sobrinho de Edivan, seu amigo. Um abraço, Leozão. Grande Edivan, um abraço a essa turma toda. O Magno também aqui acompanhando a gente. Deixa eu trazer o boa noite dele, classificado aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer a entrevista do Jorge Belmonte e também do Juliano do Icasa, viu? Daqui a pouquinho. Felipe Soares está aqui acompanhado pelo Clíger, que está nos bastidores, né? O auxiliar. É o auxiliar no jogo, dentro de campo, fora de campo. Grande Clíger. Meu querido Felipe Soares, boa noite. Primeiro, prazer estar recebendo você aqui. Parabéns pela classificação. E o Crato não era o patinho feio antes do campeonato? Tinha um monte de gente que esse Crato só tinha menino, que ia brigar para não cair. Aí você vem e classifica esse tipo em segundo lugar, rapaz. Que atrevimento foi esse, Felipe? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Tony. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né? Ele tem que ser louvado, tem que ser engrandecido com todas as coisas boas que tem na nossa vida. E, cara, não é eu, né? É um trabalho de muita gente, cara. Um trabalho de uma comissão, de um staff que tá ali se doando muito mais do que só o 100%. E um grupo que, bem reduzido, é verdade, nosso elenco é reduzido, mas um grupo que comprou a ideia desde o primeiro dia. E os resultados não estavam acontecendo e muita gente questionava muito aonde que esse Crato podia chegar. E eu acho que conseguir a classificação, na verdade o primeiro objetivo sempre foi não ser rebaixado, né? A gente acabou de subir de divisão e tem todas as dificuldades que o Crato vem passando nesses últimos anos, isso não é novidade nem surpresa para ninguém. É uma reformulação desde da parte política do clube e tal. Então, ter evitado o rebaixamento, conseguir a classificação, eu acho que já são 2 objetivos gigantescos. E claro, desde o começo da competição existiu o sonho de lutar pelo acesso. Então a gente tá vivo, tá na caminhada e tá sendo muito grato a Deus aí por ter acontecido dessa maneira. Felipe, você chegou no time do Crato e eu confesso que, primeiro eu fiquei muito surpreso na apresentação por ver jogadores com uma boa rodagem. Pingo, o próprio Guto, o Rogerinho, o Josué, o Túlio, zagueiro, que eu lembro quando começou a carreira, inclusive no Ferroviário, sim, né, zagueiro, enfim, apenas para citar alguns nomes. E a gente começou a ver ali, então
Porque o Crato, de certa forma, vinha trazendo muito sob sigilo os nomes dos atletas. Vocês praticamente foram os últimos a iniciar os trabalhos da equipe visando a Série B do Campeonato Cearense. Qual para você o ponto mais forte desse time do Crato? Da forma de que a equipe conseguiu fazer uma competição que no começo o pessoal viu com desconfiança, começou perdeu para o Guarani, e aí veio e de repente o time começou a meio que começar a subir realmente de produção, os resultados começaram a acontecer, a bola começou a entrar. Para você, qual foi o ponto principal desse time do Crato? Cara, assim, respondendo a primeira pergunta que tu fez, a montagem do elenco foi muito complicada, né? Porque até mesmo eu, antes de vir pra cá, era uma insegurança, uma incerteza, né? Passei aqui no Crato antes, passei um tempo aqui, trabalhei como analista na época do Lamar, inclusive, e pra te ser sincero, daquela época eu nunca recebi o que eu trabalhei. Então, assim, pô, tô na segurança, tenho um contrato longo com o Ceará, e aí recebi essa ligação de vir pra cá, eu recebi com muita dúvida, muito questionamento de vir ou não. E essa é uma dúvida que passou na cabeça de todos os atletas pra vir pra cá. Então a gente tinha essa dificuldade na montagem do elenco, e aí a gente queria que ficasse o mais sigiloso possível até o atleta pelo menos assinar no papel, para que a gente sabia que tinha escolhido jogadores que tinham talento, que tinham qualidade para jogar, e também a gente tinha medo da sondagem dos outros clubes, mas esse contexto, né, os próprios caras tinham muita incerteza sobre o projeto, todo mundo tinha muita insegurança, patrocinador, todo mundo que tá apoiando o Crato hoje tinha muita insegurança, então essa parte da montagem foi complicada. E o começo da competição, os resultados, né, a gente até brinca, né, falando com o Clisman auxiliar, que a gente não teve um jogo tranquilo até hoje, um jogo que a gente vai entrar em campo e tudo que a gente planejou, pensou, pelo menos antes do apito inicial, tá tranquilo. A gente tem o primeiro jogo, tem a virose dos meninos lá, 7 jogadores nossos passaram a noite, né, no banheiro, daquele jeito, daquele preço, e a gente entra em campo. Num reinado grande, todo mundo reinando ali, né, no e trono. Aí, a gente, na formação do elenco, só conseguiu encontrar um camisa 9 que cabia no elenco, que encaixava e tal, e esse cara se machucar com 18 minutos, então, e até agora não consegui voltar de lesão. Então, assim, sempre teve um motivo, sempre teve um percalço que atrapalhou o nosso desempenho nas partidas assim, e o resultado não vinha. E aí a gente precisava muito que o resultado começasse a vir para passar essa segurança. E os últimos resultados são muito bons, e eu acho que dá uma resposta. E respondendo a sua pergunta, né, qual é o ponto forte desse grupo? Cara, é o grupo. O ponto forte desse projeto, com toda certeza, é o grupo. É uma rapaziada que entendeu, a gente não tem um 9, então todo mundo vai se esforçar para jogar pelo 9. A gente não tem um lateral esquerdo, então todo mundo vai se esforçar para jogar pelo lateral esquerdo. Então, essa parte de juntar a experiência com a juventude, isso tudo, acho que a grande diferença desse projeto é o grupo, com toda certeza. O Pedro Henrique disse que trabalhou com você, eu acho que ele é do Anjos do Céu, tem um time Anjos do Céu, né? Tem na base lá. É um time de base, né? Lá em Fortaleza. Manda um abraço para você, disse que já trabalhou contigo, um abraço para ele aqui. Jailson Dias, quinta-feira vamos em busca... cadê aqui? Quinta-feira vamos em busca dessa invasão e classificação do Romeirão. Pra cima, professor, torcida e time em uma só sintonia. Tá por aqui. Segundo filmagem, abraço. Segundo também com a gente, onde você fica muito bem de rubro-negro. Tá dizendo aqui o segundo. Um abraço, segundo. É o rubro-negro do Guarani, né, segundo? Rubro-negro do Guarani. Cadê aqui? Tânia, manda um parabéns ao técnico do Crato pela classificação e pelo futebol apresentado na reta final da classificação. O David Antero, vamos Azulão, Crato Chopp. Um abraço pra galera da Crato Chopp também aqui acompanhando. Ô Felipe, pessoal que tá no Instagram aqui, vem pro YouTube, galera, vem pro YouTube, tá bom? Pra gente poder conversar. Diala Rodrigues, Laranja dos Irmãos, também aqui, MP Cariri, Fernando Barbosa, Júnior do Raio, um abraço, grande Júnior, Murilo Garcia, Arthur Geradores, nosso querido Ivan Barros, Daniel Chapa, Carlos Itim, um abraço, meu amigo Itim, Adailton, galera, vem pro YouTube, que a gente tá aqui no YouTube com o técnico do Crato, Felipe Soares, tá bom? Galera, aqui a gente vai encerrar aqui a nossa live, pro pessoal vim aqui já direto pro YouTube. Ô Felipe, eu acho o time do Crato muito técnico e eu confesso, cheguei a comentar com algumas pessoas, que dos times do Cariri que eu vinha observando, eu achava o time do Crato o time mais regular. Aquele time que mantinha um padrão dentro de campo, de regularidade, por mais tempo em comparação com os outros dois, com o Icasa e o Guarani. Por exemplo, o Icasa, para mim, às vezes ele tem uma intensidade muito grande, depois ele tem uma queda dessa intensidade. Acabava atrapalhando. O próprio Guarani tinha jogo que de repente era um time muito intenso, outros jogos nem tanto.
Mas o Crato, tirando aquele jogo contra o Guarani, lá no Inaldão, que foi um jogo para mim atípico, né? O time sofreu um gol meio esquisito logo no começo, e depois desandou tudo. Os outros jogos o time manteve uma regularidade. E eu tenho a impressão que se tivesse um gramado bom, como esse do Romeirão, por exemplo, esse time poderia render mais. Esse gramado não atrapalha vocês, rapaz? Cara, assim, o gramado é uma parte que, infelizmente, foge do nosso controle, tanto o do próprio Mirandão como dos outros que a gente joga a competição, porque é um estádio do governo, né? Da prefeitura, desculpa. Então, assim, a gente lá, pra gente conseguir solicitações pra cortar o gramado, leva um tempinho, não é uma coisa que o clube pode chegar, pagar e cortar, então, assim, porque não é uma estrutura do Crato Esporte Clube, é da prefeitura do Crato. Então, foge do nosso controle, né? Claro que a gente entende que jogar em casa tem um fator muito positivo e talvez seja o grande diferencial de jogar em casa, que é ter a torcida pertinho. A gente queria, como você falou, a gente queria um gramado top, excelente e a torcida perto. E aí esse é o melhor dos mundos. Só que infelizmente às vezes a gente vai ter que fazer essa escolha, ou o gramado ou a torcida. E não acho que os resultados tenham sido culpa do gramado. Concordo contigo que se o gramado fosse melhor, e que a gente queria que ele fosse melhor, ajudaria o nosso modelo de jogo funcionar. E agradeço também a tua percepção de que a gente consegue manter essa regularidade, sim. Acho que teve até uma conversa nossa lá no Romeirão, depois do jogo contra o Icasa, perguntou o que é que faltou pro jogo, né? E era o que estava faltando na maioria dos jogos, faltou a bola entrar. A gente terminou aqui a primeira fase com o segundo melhor ataque da competição, né? Então, apesar disso tudo, ainda assim a gente conseguiu ter uma produção ofensiva muito boa. Porque às vezes o que acontece, o que a gente observa, e isso não é uma máxima apenas aqui, a gente vê isso às vezes no futebol brasileiro. Se foca muito em equipe A, B e C, e você deixa de observar o todo. Então, assim, havia uma atenção muito grande das pessoas no Icasa. Pela história, pela camisa, pelo Icasa dos últimos 20 anos, o time que jogou uma Série B, que quase jogou a Série A, não jogou a Série A por conta, inclusive, da própria injustiça da CBF, que poderia ter jogado, por justiça, o Icasa era para ter jogado 2014 a Série A. Um time que estava sempre brigando na final do Campeonato Cearense da primeira divisão, né? 2 anos atrás aí, batendo, né, na porta ali da primeira divisão, e de repente aconteceu alguma coisa e esse acesso sem acontecer. Não, e casa é gigante, casa é grande. Pois é, então assim, ficava todo mundo olhando para o Icasa. E aí esqueci os outros. E eu ficava olhando esse Crato jogar e eu disse, rapaz, esse Crato tá tão arrumadinho, é um Crato que é um time irregular, esse time do Crato vai chegar. E eu lembro que eu comentei com algumas pessoas quanto a essa situação. Então assim, eu não me surpreendo de vocês terem ficado em segundo lugar, porque eu estava observando exatamente isso. E aí eu tinha essa impressão do gramado. Espero muito, e aqui é um pedido que a gente faz, inclusive, para a gestão municipal do Crato, e vejo o André Barreto, prefeito do Crato, o próprio doutor Leitão, vice-prefeito, a Eudiane, que para mim está sendo uma grata surpresa, como secretária de esporte. Não convivo com ela, não tenho intimidade, proximidade, mas vejo ela uma pessoa preocupada, né, de estar ali, de tentando resolver as coisas, e eu torço muito para que a gestão cratense terminou essa segunda divisão e tomara que com o Crato na primeira, mas independente de estar ou não, mas que dê uma atenção ao estádio, que aproveite o resto do ano para dar essa atenção ao estádio, ajeitar esse gramado, reformar pelo menos de forma pontual que é preciso, para dar uma condição melhor para o torcedor e também para o time, porque se o time tiver um campo melhor, uma estrutura melhor, a chance de você ter o melhor desempenho é muito grande. Então a gente torce muito para que isso venha acontecer. Se por enquanto o que temos é aquilo ali, então vamos trabalhar da forma que temos e aí fazer a coisa acontecer. Vocês pegam agora o time do Caucaia, né, na Arena Romeirão. Tem alguma preocupação? Tem algum jogador fora por suspensão? Tem alguém no departamento médico? Acho que a preocupação maior é com o Caucaia, né? A gente sabe. É um time que se chegou nessa fase do campeonato, é um clube que tem total condições de lutar pelo acesso. Caucaia é um dos times que acabaram de descer da primeira divisão, então desce com aquele orçamento, com aquela vivência de primeira divisão, é um time muito competitivo. A gente conhece alguns atletas que estão lá, alguns atletas que são muito interessantes, que têm um nível de futebol de primeira divisão, inclusive estão no Caucaia. Então é um adversário muito difícil. Nosso elenco é bem reduzido, então qualquer lesão, qualquer cartão já faz diferença. Mas graças a Deus, todo mundo que está sendo chamado para ocupar uma posição nova, fazer uma função nova, está desempenhando bem. A respeito de lesão, a gente tem só uma lesão confirmada que é a do Hudson, né? Ele não volta nesse jogo ainda.
Nem sabemos se ele vai ter condição de jogar até o final do campeonato. É uma lesão um pouquinho séria aí, mas a gente foi no começo, né, da competição, né? Foi, ele lesionou no primeira partida, com 18 minutos. E aí a recuperação, a gente tentou acelerar um pouquinho para ele voltar logo, para contar com ele. Acabou que nesse processo ele não se recuperou tão bem. E nos treinos acabou lesionando outro lugar durante a recuperação. Mas é um menino do bem, um menino trabalhador, que não queria que ficasse a dúvida na cabeça de ninguém, que veio com más intenções para cá, pelo contrário. Um menino que se esforça todo dia para estar em campo e é um dos que está mais sofrendo com essa situação. Ele queria muito estar ajudando dentro de campo. Na questão de lesões, de cartões, a gente tá achando que o pessoal do Calcaia tá assistindo aí, né? Então, vamos deixar... Se o Maranguape tá assistindo, o Calcaia tá assistindo, né? Vamos deixar essa surpresa aí. Vamos deixar eles abrir súmula por súmula para contar os cartões lá. Dá trabalho para eles, então, não, né? Melhor. Tá vendo aí, galera? O negócio é pesado. Deixa eu dizer aqui, eu inclusive acho... Não sei se você concorda. Eu acho essa segunda divisão muito equilibrada. Muito. Não vi ninguém assim, com disparidade. Por exemplo, o Quixadá e o Itapipoca ficaram em primeiro lugar. Uhum. Mas não são equipes com uma diferença muito grande. São equipes também que têm sua qualidade e foram equipes que acabaram tendo desempenhos. Mas, por exemplo, o Quixadá, que classificou em primeiro lugar no grupo B, é o mesmo Quixadá que levou de 4 do Icasa, que foi eliminado na primeira fase. Olha só que coisa meio louca, né? O Guarani, que se classifica em terceiro lugar para a próxima fase, vai jogar as quartas de finais, continua na luta pelo acesso, é o mesmo Guarani que levou de 4 do Pacatuba Xeramobim, que foi rebaixado ontem, perdendo inclusive para vocês. E que fez 3 na gente, né? Então... E fez 3 na primeira fase, jogando no Mirandão. Né? Não, foi no Naldão os 3. Ah, foi no Naldão, é verdade. Então, assim, tem muito isso, né? Então, assim, a gente não vê ninguém naquela disparidade, aquele time que estava... a gente vê um equilíbrio muito grande nesse sentido. Por exemplo, o Icasa, eu vejo hoje o torcedor de cabeça inchada, o torcedor... porque o treinador, porque o time não presta. Gente, o Icasa até ontem era invicto. Tudo bem, estava com muitos empates. Mas, por exemplo, o Lamar agora não presta. O Lamar, o mesmo Lamar... que pegou, por exemplo, o time do Crato e classificou para uma Série D do Campeonato Brasileiro, no primeiro ano como treinador. É o mesmo Lamar que pegou o Guarani depois de um WO, estreou perdendo na segunda rodada e levou o Guarani para ser campeão da Série B do Campeonato Cearense. É o mesmo Lamar que foi para Patos, pegou o Nacional, ficou em terceiro lugar, levou o time para a semifinal e classificou o time para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, assim... De repente o homem deixou de prestar? Não acho. O futebol tem dessas coisas. Sim. É um treinador que para mim tem qualidade, mas o time do Icasa, um time com limitações, como as equipes da Série B têm suas limitações. Às vezes tem algumas coisas que acontecem, às vezes tem bastidor, às vezes tem uma série de situações que acabam atrapalhando, né? Mas que aí eu não posso falar no momento. Agora, é bom lembrar que o Icasa também enfrentou um Guarani com técnico novo, com novo espírito, novo ânimo, né, com uma situação diferente. Então tem tudo isso que tem que ser levado em consideração também. Dizer que tudo não prestou, não. A gente tem que, inclusive, pessoal do Icasa, agradecer ao Juraci Silva, que apesar de ser torcedor do Guarani, fanático, aceitou o desafio de assumir o departamento de futebol do Icasa como investidor, e se não fosse o Juraci, eu ouso dizer aqui, já disse, se não fosse o Juraci, que inclusive juntando-se com o Lamar, eu não sei se o Icasa tinha chegado da forma que chegou nessa última rodada. Nem sei como é que o Icasa teria disputado, e olhe lá se tivesse disputado essa Série B do Campeonato Cearense. Então é bom também a gente dar uma valorizada, certo? No Juraci e no Lamar, que se quebrou aí, enfim, quebrando a cabeça para montar o time numa situação complicada. Como você bem colocou, para contratar nessa Série B foi difícil, tem as limitações financeiras e a concorrência também, hein, Felipe? Com toda certeza, né? Teve, falando sobre o que você falou, acho que só um clube destoa do restante da competição, que foi o Tiradentes, né? Fez só um ponto. E acho que o restante das equipes terminaram com uma pontuação ali muito parecida. A gente teve... Os 3 times terminaram com 11 pontos, né? A gente classificou em segundo, mas com os mesmos tantos de pontos do Guarani, com o mesmo tanto de pontos do Icasa. Então a diferença foi na quantidade de vitórias e depois saldo de gols. Então é uma competição muito, muito acirrada. E teve essa mudança no regulamento, né? A respeito da data de inscrição.
Então a gente competiu não só entre a Série B, a gente competiu com a Série A e competiu com o Campeonato Piauiense e competiu com o Campeonato, enfim, Pernambucano, por causa dessa mudança do dia máximo da inscrição do limite, que foi dia 20. Então você não tinha como montar um elenco para a primeira fase e depois perto da final ali, você via como estava o andamento, fazia mais investimento e trazia mais jogadores. Todo mundo teve que contratar no mesmo período. Contratou, acertou, errou, você vai ter que com esse elenco até o final do campeonato. Assim, para mim é difícil falar qualquer tipo de situação a respeito do Icasa ou do Guarani. Eu fico feliz que 2 clubes da região conseguiram se classificar e a gente tem total condição de brigar pelo acesso, porque se chegou até aqui tem condição, tem futebol. Acho que financeiramente 2 clubes destoavam muito dos outros, que era o Quixadá e o Icasa pela folha, né? A única informação que a gente tem das finanças do clube, assim, olhando de fora, é o tamanho da folha. Então criava-se muita expectativa assim em cima dos dois, e eu acho que são os dois que tinham mais capacidade. Mas a capacidade financeira não fazia tanta diferença na contratação por causa disso. Na competição você competia com jogadores do mesmo nível. Então por isso que eu acho que 9 dos 10 clubes que disputavam a Série B estavam no nível muito próximo. Acho que só o Tiradentes estava meio destoando aí. Eu particularmente, não sei sua opinião, eu particularmente não vejo problema da Série B ser paralela à Série A. Por quê? Porque assim, eu já ouvi vários argumentos, respeito todos, não estou aqui, não sou dono da verdade. Eu acho que uma Série B acontecendo paralelamente à Série A, você se obriga a ter que descobrir jogadores. Sim. Porque é o seguinte, se você tiver dinheiro para contratar, ótimo, você vai contratar baseado no seu poder aquisitivo. Se você não tiver, aí você vai ter que buscar realmente escolher talentos, ou no futebol amador, ou na categoria de base, ou o jogador que de repente está ali dando bobeira, não está sendo aproveitado por alguma equipe. Eu só não concordei muito com essa história de limitar até o dia 20 de março, 20 de fevereiro, a questão das inscrições. Eu acho que poderia botar mais ali 20 dias para frente, não tinha problema. Eu acho que isso poderia ter acontecido. Porque qual é a minha preocupação em você fazer a primeira, depois a segunda divisão? Eu me preocupo com os nossos times, por exemplo. Porque, vamos aqui, termina a primeira divisão e aí vai começar a segunda. Aí quem tem dinheiro, contrata um time inteiro lá que estava na primeira divisão. E quem não tem? Tá entendendo? Então complica. Eu acho que mas aí tem a questão da qualidade. Vamos ser sinceros, a primeira divisão também não tem essa qualidade toda não. Sabe? Eu vi jogo do futebol feminino do ano passado, melhor do que jogo de masculino da primeira divisão. Então é muito relativo essa situação. Mas eu particularmente não vejo, assim, respeito quem pensa ao contrário, eu não vejo nenhum problema. Eu só não gostei muito dessa questão de trazer tão cedo essa questão da inscrição. É um problema para você, essa questão da Série B paralela com a primeira divisão? Ou para você tanto faz também? Cara, eu acho que a discussão é muito mais profunda do que só a gente olhar para a Série A, a Série B. Acho que é uma questão de calendário do futebol brasileiro. Se a gente olhar, por exemplo, por que a Prefeitura do Crato não investe mais na manutenção do gramado? Cara, a manutenção do gramado é coisa que vai gerar perto de milhões para você fazer um gramado parecido com o gramado da Arena, entendeu? Uhum. Então, assim, por que a Prefeitura vai destinar um valor da Prefeitura, um valor altíssimo, para cuidar de um gramado, se só vai durar 3 meses de competição profissional, entendeu? Então o cara só vai ter aquele período de emprego durante 3 meses, né? E aí a gente vai falar de calendário Brasil todo, né? Vamos fazer paralelo, porque a gente emprega mais pessoas. Mas emprega mais pessoas, porque o cara que vai jogar não vai jogar B, né? O cara que joga, enfim. Mas emprega mais pessoas pelo mesmo período de tempo, entendeu? Você vai todo mundo, o cara tinha jogador que jogava a Série A 3 meses, aí ele vinha pra Série B, jogava mais 3 meses, jogava uma Série C 3 meses. Um trabalhador garantiu 9 meses de emprego. Só que aí ele tirou o emprego de um cara que jogaria a Série B, entendeu? Então, assim, eu acho que a discussão ela é muito maior do que só isso. Eu acho que a gente precisa cuidar do produto. O ideal seria ter uma reformulação começando lá na CBF. Tava escutando o podcast do Ronaldo um dia desse, tava falando no Charla Podcast lá. Uhum. O cara do tamanho do Ronaldo foi negado participar como presidente da CBF. Então acho que o buraco é muito mais embaixo do que... O sistema é pesado. Do que a gente falar sobre isso. Mas olhando do que a gente pode falar, do que a gente pode mudar, eu concordo contigo. Acho que se o prazo fosse um pouquinho maior, os times ainda assim teriam montado os times... tendo que montar um time bom desde o começo da competição, mas daria um prazo ali da gente conseguir um reforço de um jogador ou outro que tivesse aí saindo da primeira divisão. Cadê aqui? Lucas Souza, grande trabalho do Felipe Soares e comissão técnica. O Igor Souza também, boa noite, amigos. Ouvindo direto de Quixerábubim, um abraço a galera
lá de Quixeramobim, do Pacatuba Quixeramobim também, sempre acompanhando a gente. Lamentavelmente acabou caindo, mas aí é uma forma até de fazer um trabalho. O Pacatuba Quixeramobim, que hoje está com a sede lá em Quixeramobim, e por isso eu chamo, porque o pessoal pediu para chamar assim, 23 jogadores são da cidade, e muitos não são jogadores profissionais, são jogadores que têm profissão e que estavam jogando no time, né? E a gente vê como o pessoal está querendo investir nesse trabalho lá em Quixeramobim. Então, boa sorte lá, o Wilson, pessoal, a direção do Pacatuba Quixeramobim, que em breve deve mudar de nome, que continuem aí com esse trabalho bacana por aí, já que não deu certo este ano, né? Cadê aqui o Lucas? Alô, Tony, pede o Felipe para mandar um abraço para a galera do Atlético Real. Olha a galera aí do Atlético Real. Manda um abraço pra galera do Atlético Real, rapaz. Atlético Real foi o primeiro time que eu trabalhei, mas era um time de futsal, né? A galera se juntou, fez um time lá. Foi o primeiro time que eu tive. Comecei a me apaixonar como treinador de futebol ali com 20 anos de idade, mais ou menos. Ele tá dizendo, os caras conseguem jogar nesses gramados ruins que nós temos, infelizmente. Mas os caras vão longe. O jogo técnico deles é muito bom e vale a pena ficar de olho neles. A Rocha Crato tá dizendo por aqui. Dimar também, boa noite, Tony, na escuta, um abraço, Dimar, valeu, grande Dimar. Fábio Justino Felipe, grande homem, grande treinador, vai subir o Crato, boa noite, ouvindo aqui em Brejo Santo, Domingos sabe, valeu, Domingos, obrigado aí pelo carinho da audiência. Felipe, a gente teria muita coisa para falar, o programa tá curto, a gente ainda tem aqui o Foiane para participar conosco lá de Souza, mas você tem um trabalho muito bacana, uma carreira já consolidada no futebol feminino, como treinador, como analista de desempenho. Você também já foi analista, inclusive do Crato, né, lá naquele time que foi vice-campeão cearense na época do Atlético com o... Não, eu trabalhei na sequência, eu trabalhei com o Lamar. Já foi no ano seguinte. Com o Lamar, isso. Não foi naquele ano que subiu com o Reginaldo França, não. Não, foi na sequência. Pronto, então foi na sequência com o Lamar, que foi quando o Lamar começou como técnico, né? Inclusive conseguiu classificar o time para a Série D do Brasileiro. Você começou um trabalho lá no Tiradentes ano passado e agora pega o Crato. Dá para dizer, Felipe Soares, não chegou no momento de dizer assim, pô, meu nome também está consolidado no futebol masculino? Eu acho que é uma caminhada muito longa ainda pela frente, né? Eu tava brincando ontem com o Pingo, a gente tava discutindo no banco lá sobre uma substituição, eu gosto de trocar uma ideia com ele. Falei, pô, Pingo, tem que me respeitar, pô, porque só porque tu tem de carreira o que eu tenho de idade, entendeu? Então assim, eu acho que é uma caminhada muito longa, tô muito feliz com o que Deus me proporcionou até aqui, sou muito grato à diretoria do Crato pela oportunidade que me deu, desse cara que tá me acompanhando nos 2 times que eu fui, e dos jogadores que me dão também essa confiança, apesar da minha pouca idade, da pouca experiência. Então eu tô feliz e animado com o que vem pela frente. Na verdade, a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é como o Caucaia vai marcar, como o Caucaia vai pressionar, como o Caucaia vai atacar, porque o que mais importa pra gente aí é classificar para a próxima fase. Primeira, só para encerrar aqui com o nosso querido Felipe, só afirmar aqui pro pessoal que... Cadê aqui, rapaz? Deixa eu ver. Eu tinha aqui, facinho, a arbitragem. Arbitragem pros jogos das quartas de final, viu, pessoal? Atenção aí para a arbitragem. Nós teremos na quarta-feira o time do... Já está aí na tela para você. Nós teremos na quarta-feira o time do Maranguape jogando contra o Guarani, lá no Almir Dutra, em Maracanaú. O árbitro Luciano da Silva Miranda Filho, árbitro CBF, os assistentes Kleberson do Nascimento Leite e Yuri Rodrigues Cunha. Quarto árbitro é Elizabeth Esmeralda. O inspetor de arbitragem é o Paulo Silvio dos Santos. Paulo Silvio que é o diretor, né? Acho que é o diretor de arbitragem da Federação Cearense de Futebol. Então, Maranguape e Guarani, na quarta-feira, tá bom? 8 da noite, lá no Almir Dutra, Luciano da Silva Miranda, filho é o árbitro. Na quinta-feira, Arena Romeirão, para Crato e Caucaia, o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, CBF, e aí os assistentes Renan Guiar da Costa, Francisco Josivaldo Gomes Pereira, o quarto árbitro é o Jussiando Francisco de Souza, o inspetor de arbitragem é o Leandro Saraiva Dantas de Oliveira, portanto já definido o jogo também às 8 da noite entre Crato e Caucaia. Já tive a informação que a diretoria vai cobrar R$10 o ingresso para Crato e Caucaia, já que o Crato também entra naquele benefício, né? Depois da reunião do governador Eumano de Freitas com os clubes do Cariri, onde o governo do estado vai arcar com os custos da Arena Romeirão. Então, Crato e Caucaia, R$10 o ingresso. Torcedor do Azulão,
Vamos pro Romeirão quinta-feira. Torcedor aí do futebol caririense, vai pro Romeirão. Vamos torcer aí. É um jogo importante pro time do Crato contra o Caucaia. O Caucaia que tem jogador do Crato também, né? O Isaú tá lá. Com Isaú, que é um talento, um dos grandes jogadores que a gente tem aqui, dessa nova safra. Tá por lá. O time do Caucaia também tem uma equipe boa, competitiva. Felipe, obrigado, parabéns aí pela classificação em segundo lugar. O Patinho Feio virou um ganso, né? E esse Crato parece que está querendo dar voos mais altos nessa Série B do Campeonato Cearense. Obrigado pela atenção do replay e a gente está aqui na torcida pelo Azulão da Princesa, você, toda a comissão, todo o elenco. Como é que tá o Gutinho? Tá bem, menino Guto? Tá bem, o Guto tá jogando igual um garoto, cara. Rapaz, impressiona como o Guto é um dos jogadores desses mais experientes, muito elogiados, Sim. né? Como a gente vê que o Guto consegue chamar a responsabilidade, né? Impressionante. Tem gente que, Guto acabou. Que nada, rapaz. O Gutinho ainda tá aí fazendo muito. E aí você une o Guto ali, tem o próprio Rogerinho que tá jogando demais. Artilheiro, né? Artilheiro aí junto com... Não fala muito dele, não. Que ele... junto com o Valtinho. E rapaz. Grande Rogerinho, um abraço, Rogério. Empatou com o Valtinho, né? Tava com 5 gols. Isso. O Valtinho ficou pelo caminho. Vai aí o Rogerinho seguir na briga também pela artilharia. Você tem uma galerinha da... Tem uma galerinha da terceira idade boa aí nesse time do Crato, viu? Meu irmão, obrigado aí, parabéns pelo trabalho, boa sorte. Valeu, Tony, agradeço o espaço, agradeço também aí a seu convite, mais uma vez parabenizar você pelo programa, tamo junto e passa aquele recado pra torcida que compareça, vamos pro Romeirão, vamos pra apoiar, vamos pra criticar também, pra cobrar o que for, mas esteja presente lá, vai ser importante ter vocês do nosso lado. Primeira, Felipe Soares aqui com a gente no replay, Cleiger tá por aqui. Cleiger é igual o Jimmy nosso, ele é o Lombardi do Crato, ele não aparece não, mas tá sempre presente. Pessoal, daqui a pouquinho, vou aqui 1 minutinho só e a gente vai voltar, sabe com quem? Com o Foiane. E tem uma musiquinha assim, o Foiane ganhou do Voivoda, viu a menininha cantando, rapaz. Foiane ganhou do Voivoda. Brincaram com o dinossauro, meu amigo. Pisou na cabeça do leão que não teve jeito. E tá na final do Campeonato Paraibano lá com o Souza. Venceu agora ontem o time do Botafogo da Paraíba. A primeira partida da final. O Foiane, que muito jogou com a camisa do Verdão do Cariri. E tá com a gente aqui no replay. 1 minutinho, rapidinho, eu volto. Estofados sujos? Isso não deve ser mais uma preocupação. A lavagem a seco Cariri atende no conforto do seu lar. Produtos profissionais de alto padrão para clientes exigentes que desejam resultado de excelência. Agende agora pelo WhatsApp 988771837 ou 80 e 892158151. Vocês sabiam que também somos indústria? Hoje, com um look um pouco diferente, vim mostrar para vocês um pouco da nossa unidade, do nosso parque industrial que está localizado na cidade de Barbalha. Vem comigo para conhecer um pouco mais. Aqui produzimos uma grande variedade de garrafas, tampas, sacolas e muito mais. Tudo produzido no mais alto padrão de qualidade e tecnologia do mercado. Compre diretamente de quem produz e tenha certeza de estar levando embalagens de alta qualidade e com o melhor preço do Brasil. A maior rede de supermercados do interior do Ceará e Elma Chips se unem ao maior clássico do interior do Ceará. Guarani e Casa, na Arena Romeirão. Promoção comprou, ganhou. Compre R$20 em produtos Elma Chips selecionados e ganhe um ingresso para assistir a esse clássico histórico da nossa região. Domingo, dia 23 às 17 horas na Arena Romeirão. É o Diniz e Elma Chips, de canto a canto e em todo canto, sempre perto de você. O Diniz é super econômico. Bom, estamos de volta aqui com o nosso replay. Tá bom? A gente levando aqui, destacando essa Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer o Juliano, porque o Juliano do Icasa, inclusive, foi um dos poucos que veio a falar depois da derrota ontem para o time do Guarani na Arena Romeirão, né? E a eliminação, né? Eliminação aí precoce. A gente esperava o Icasa voando, o time que estava invicto, era o único invicto do campeonato, inclusive, e acabou perdendo o clássico. E o Juliano
né, foi o único, acho que lá do gramado, acabou falando na Arena Romeirão. E nós ouvimos o Juliano. Olha só o que disse Juliano, um dos nomes, né, dos grandes nomes dessa equipe do Icasa na Série B do Campeonato Cearense. Liga aí. Estou sem retorno aqui. Galera, vem pro YouTube. Leandro entrou, não? Não. Acho que não vai dar para ele entrar, não. Deixa eu ver. Galera, vem pro YouTube. Mas tristeza por não ter conseguido, né? Pelo menos classificar aí pra gente poder buscar o nosso objetivo, que era o acesso. Juliano, volante do Icasa. Juliano, Vem pro YouTube, pessoal. o que falar de um jogo como esse, né? Casa com a partida na mão, com o resultado, aquela infelicidade naquele lance. Como é que se digere um resultado como esse, Juliano? Tô triste, muito triste, né? Porque era uma vida que eu tinha com esse clube, com essa torcida maravilhosa aqui. Acho que não tem muito o que falar, é pedir desculpa, né? A todos que compareceram, a minha família também, né? Porque eles também sonhavam junto esse acesso pra gente. Feliz pelo gol, mas tristeza por não ter conseguido, né? Pelo menos classificar aí pra gente poder buscar o nosso objetivo, que era o acesso. O que você acha que pesou hoje aqui pro Icasa não ter saído com essa classificação? Eu acho que foi a gente matar logo o jogo cedo, né? Tivemos oportunidade, mais oportunidade que o time adversário, mas é como eu falo, futebol, né? Quem chega e faz, leva a partida, leva os 3 pontos. Mas infelizmente é a vida que segue, né? Triste, vai demorar pra mim engolir isso, pra mim dormir também, vai ser muito difícil, mas quero agradecer a Deus, independente de tudo, Deus seja louvado, né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Juliano, você até falou que o sentimento é tristeza, mas você estava ano passado aqui e teve a mesma situação. Para você, como é que é esse jogo e o Icasa sofrer novamente e não conseguir essa classificação para a elite? Exatamente, é sofrimento em dobro, né? Acho que é um dever não cumprido. Acho que eu levo comigo desse clube, uma paixão que eu tenho por esse lugar, por essa cidade, por essa torcida, por vocês, amigos que eu consegui aqui. Agradecer a Deus pela saúde, né? Pela vida que nós temos, que amanhã a gente possa acordar e ter mais uma chance aí, seja aqui ou seja em outro clube. Juliano, volante. Bom, tá aí, né, o Juliano, que acabou falando, né, sofrimento em dobro, ele que teve no time do ano passado, né, que bateu ali na trave, acabou perdendo na semifinal para o time do Cariri, e agora a eliminação foi precoce, né, acabou saindo na primeira fase. A equipe do Icasa vai ter que trabalhar aí para 2026, para tentar esse acesso no ano que vem. O Rony Brito, de Stone Souza, boa noite, meu amigo. Rapaz, estou decepcionado com o Icasa. Que time medíocre é essa diretoria incompetente montou? Se continuar assim, vão ficar o resto da vida disputando a Série B, diz aqui o Rony Brito. Tá bom? Valeu aí, um abraço. Tony, o Crato vai jogar contra o Caucaia lá no estádio Raimundo Cunha Lima, o Cunhão, é isso? Não, o Crato vai jogar aqui. O Crato terminou em segundo lugar, pega o terceiro do outro grupo, lá no Romeirão, tá bom, Cícero? Escolinha do Futebol do Careca, manda um alô aí, ofereci jogadores, mas como santo de casa não obra milagre, agora vi muitos jogadores ruins, diz aqui, Escolinha do Careca. Tony Brito tá em São Paulo, essa diretoria deveria pedir desculpas, só torcedor, por mais esse vexame causado por eles. Jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Icasa, vergonha, não tem outro nome, diz aqui o Tony Brito. Todo ano é a mesma coisa, a torcida do Icasa não merece isso. Provavelmente ano que vem esse jogador Juliano Oroso estará aí novamente. Tony Brito, não é horroroso, pelo contrário, Juliano joga... A coisa não aconteceu, né? Infelizmente, mas o torcedor está de cabeça inchada aí com mais uma eliminação do Verdão do Cariri, lamentavelmente. Vamos torcer agora para os dois da Cariri que estão aqui, que é Guarani e Crato, para que os dois consigam subir para a região, seria excelente. Se não, a gente vai ter 5 times na segunda onda do ano que vem. Já pensou? Icasa, Barbalha, Cariri, Crato e Guarani. 5 times, com já certeza de um rebaixado, se o regulamento for o mesmo deste ano. Então é melhor que subam logo os dois daqui, Crato e Guarani, para não estar com essa resenha aí que eu não aguento mais.
Deixa eu só falar, antes de chamar o Foiane, só lembrar que o Abraão, o Bião de Brejo Santo, tá bom? Ganhou como gol mais bonito de várzea do Brasil. Lembra que ele esteve aqui no replay, numa edição especial de quinta-feira, antes do domingo, que abriram as contagens? Pois é. O Bião, grande Bião, rapaz, que golaço ele fez. Pois ele foi escolhido o gol mais bonito de várzea do Brasil no ano passado. Vamos ser sinceros, né? Quem viu os gols, que fosse escolher pelo gol, foi o gol mais bonito. Tem o gol aí, meu querido Jimmy? Tem o gol aí pra mostrar? Bom é a narração lá do menino lá do Ceará, pai, bacana demais, uma resenha. Cariri Esporte, melhor dizendo. Né? Uma resenha, a galera acompanhando, né? E acompanhando o futebol amador. Como o futebol amador pode revelar? Será que, de repente, alguém não pode dar uma chance aí pro Bião no futebol profissional? Eu acho que vale a pena arriscar, por que não? Né? Galera que está aqui no Instagram, vem pro YouTube. Estamos aqui, vamos falar com o Foiane. Não achou ou não, meu querido Jimmy? Essa pedrada aí, ó. Vê aí, mostra aí pra ver se a gente... Essa daí, olha isso. Boa a narração, a roda. Para tudo, meu garoto! Que golaço, meu garoto! Faça isso não, meu garoto! Um rapaz de família, meu garoto! O Red Bull ali, o Red Bull chegando, meu garotinho! Chamou pra lá, meu garoto! Fala, opa, que é isso, meu garoto? Ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço! Para tudo, meu garoto! É uma resenha. Rapaz, deu uma lambreta, deu um lençol, puxou e fez o gol. Que golaço, abraço pro Bião, todo mundo lá de Brejo Santo, o Êxodo, o secretário de Brejo Santo, enfim, a turma toda, obrigado pelo carinho, ter vindo aqui pro replay, a gente também ter colaborado, né, e o Bião, graças a Deus, né, o voto popular foi o gol de várzea mais bonito do Brasil no ano 2024. Olha como vale a pena mostrar o futebol amador. O rapazinho estava lá, o Cariri Esporte estava lá e acabou fazendo o registro. Já pensou se o futebol amador também estivesse sendo registrado, né, tivesse a mesma atenção? Quantos lindos gols não foram perdidos por falta de uma câmera? Essa daí ainda bem que foi registrada, tá bom? Vamos lá para Souza, para o interior da Paraíba, porque ele tá com a gente aqui. Jogou muita bola, rapaz. Com a camisa do Icasa, então, nem se fala. Mas o homem tem um currículo bonito, jogando em várias equipes do futebol brasileiro. E o Bião aí, você viu que golaço o Bião fez, Foiane? Será que tinha vaga no time do Souza? Boa noite, meu irmão. Prazer estar falando contigo, grande Paulo Foiane. Boa noite, Tony. Muito feliz de estar falando com o amigo. Né? Deu saudade aí de Juazeiro. Esses dias atrás a gente foi viajar para onde que foi? Para Alagoas. A gente acabou pousando aí em Juazeiro, né? Só que foi muito rápido, mas bateu aquela saudade, né? Lugar bom, bom de se morar, bom de se viver, aonde a gente tinha uma equipe muito forte, né? A gente fez uma história muito bacana aí no clube. Me sinto muito honrado de estar participando do programa, estar podendo falar com você e lembrar algumas coisas do passado. Ô, cara, obrigado aí. Vamos já falar do passado, porque eu queria falar do presente. Você viu o gol do Bião aí? Deu pra ver aí o gol do Bião? Eu vi. Papai, que golaço, cara. Como o pessoal às vezes deixa despercebido do futebol amador, mas tem muita coisa boa no futebol amador, hein, Bião? Hein, Foiane? Tem, sim. Todos eu acho que participaram ali. Foi merecido, né? Cada um fez um gol de um estilo diferente, né? Foi muito bacana, como você mesmo falou, né? Há 20 anos atrás, assim, não tinha essa facilidade de filmar, de poder ter essas oportunidades, né? E, enfim, ele fez um gol, o menino ali de Brejo Santo, foi lá para a Globo, né? O Brasil todo viu, o mundo todo, na realidade, porque hoje com a internet você tem acesso de qualquer lugar, né? Acabou sendo premiado por merecimento, mas todos que participaram ali foram gols muito bonitos. Você foi um jogador que saiu do futebol amador ou já foi trabalhando em base de equipes lá onde você morava, ô Foiane? Eu jogava amador na minha cidade, mas com 15 anos de idade, com 13 anos eu tentei fazer minha primeira avaliação, não passei no Londrina.
No segundo ano, com 14 anos, eu fiz minha segunda avaliação no Matsubara, também não passei. Aí, com 15 anos, eu fiz minha avaliação no Londrina e passei, aonde eu iniciei minha trajetória ali, né? Aí você falando Mas aí, eu ó. tinha começado no Amador. Você falando aí, o Paulo Souza mandando uma mensagem pra gente aqui no Instagram, dizendo que uma jovem promessa barbalhense passou em avaliação do Cruzeiro e agora vai ficar um período na Raposa Celeste, joga atualmente pelos Meninos de Ouro de Nova Serrana, em Minas Gerais. Tá ligando aqui o Paulo Souza. Manda depois uma foto pra gente, Paulo Souza, do jogador, pra gente também divulgar aqui no Replay. A gente tem muita garotada. Antigamente a galera se destacava mais no futebol amador, mas hoje a gente vê que tem as peneiras, os clubes acabam indo para cidades do interior, vem para o Nordeste, muita gente. Um dia desse tinha observador aí do Fluminense, do América de Minas, do Cruzeiro, enfim, a galera está de olho realmente aí em vários talentos. E o time do Souza, rapaz, o Souza da Paraíba, do presidente folclórico Aldeone, que é uma figuraça, o nosso querido Aldeone, já participou com a gente aqui, deve estar numa felicidade grande com esse time do Souza. E esse Souza, foi você que trabalhou na montagem também do time do Souza? Em algumas peças sim, mas a maioria já estavam, né, a base já era do ano passado, né, já estavam aqui, e algumas contratações foi feita antes de me contratar, né, e quando eu cheguei praticamente a equipe estava toda montada já, né, em uma equipe forte, uma equipe competitiva, que já tinha no DNA, né, praticamente aí 60% dos atletas, o título de ser campeão, né, já estava no DNA deles, né, eles foram campeões ano passado, então foram mantidos numa base e posteriormente foi fortalecido, né, com alguns atletas que chegaram, né, para poder fortalecer a equipe. Ganhar a primeira do Botafogo, o jogo de volta vai ser quando? Vai ser domingo, né? Amanhã a gente viaja para Fortaleza, que a gente tem um jogo na quarta-feira da Copa do Nordeste para enfrentar o Ferroviário, né? Que a vitória nossa sobre o Fortaleza nos deixou vivo, né? Porque o CRB acabou perdendo, né? Para a equipe do próprio Ferroviário, que é o nosso próximo concorrente, né? Próximo confronto, e deixou em aberto, né? A gente tem que vencer para poder classificar. No regulamento do Paraibano, o empate já serve para... o empate serve, mas aí, por exemplo, se o Botafogo vencer de 1-0, tem esse negócio de saldo de gol, se vencer de 2, de 3 vai para penalidade, ou 1-0 já vai para pênalti, como é que é o regulamento aí do Paraibano? Vitória simples é penalidades e a gente joga pelo empate, né, por fato de ter vencido a primeira, né. Mas tá confiante aí no título? Tem que estar, Tony. Eu acho que é um trabalho que a gente fez aí desde o início, que a equipe teve um encaixe, né? A gente fez boas apresentações, a gente conseguiu classificar entre os 4 com 3 rodadas de antecedência, né? Ficando à frente de 13, ficando à frente de Campinense, ficando à frente de Botafogo, o próprio Serra Branca, que também tem um grande investidor por trás. Enfim, então é um campeonato duro, é um campeonato muito competitivo e nós conseguimos aí classificar com 3 rodadas de antecedência. Faltando uma rodada de antecedência, a gente conseguiu classificar em primeiro, né? Então aí tivemos um pouquinho de dificuldade porque a sequência de jogos, juntando Copa do Nordeste, juntando Copa do Brasil, os confrontos eram muito fortes, com um elenco um pouco enxuto, né? A gente teve daí uma oscilação dentro da competição, principalmente na Copa do Nordeste, porque nós priorizamos daí, primeiramente, o estadual, que garante o calendário para o ano que vem. Então isso aí a gente conseguiu chegando na final. A Copa do Brasil, a gente sustentou a vitória contra o Bragantino até os 54 minutos do segundo tempo, né? O árbitro deu 10 minutos, né, de acréscimo. A gente acabou sofrendo o gol no último minuto, no último lance, né, do jogo, e foi para as penalidades, a gente acabou perdendo, enfim. Mas a gente fez uma excelente apresentação, enfim. E agora a gente está aí nesse momento decisivo, com oportunidade aí de poder passar de fase na Copa do Nordeste, mas a gente sabe da força do Ferroviário, principalmente jogando dentro de casa.
né? Mas é possível, há essa possibilidade. E depois, no domingo, a gente viajar para João Pessoa para poder, né, tentar carimbar esse título. Pessoal que está no Instagram, vem para o YouTube. Estamos conversando com Paulo Foiani, hoje técnico do Souza da Paraíba, ex-jogador de futebol de várias equipes do futebol brasileiro, também com passagem pela equipe do Icasa, o Verdão do Cariri. Antes da gente falar um pouquinho sobre o passado, o período que você passou também aqui pelo nosso futebol, Foiani, eu queria falar sobre aquele jogo contra o Fortaleza, rapaz. Foi um jogo, inclusive, que eu assistia, eu estava no jogo do Icasa, da Série B do Cearense, e depois fui lá para o Prazeres da Carne com meu amigo Netão, Orlando, doutor Mário Vidal, uma turma boa aqui, a gente acompanhando o jogo. Eu tive a impressão que se passasse a noite todinha, o Fortaleza não fazia um gol no Souza. Principalmente naquela expulsão, que para mim não foi um lance para expulsão, mas tudo bem, vocês ficaram com um a menos, e mesmo assim o Fortaleza pressionou e acabou o Souza saindo vitorioso. Foi um jogo que o Souza acaba vencendo com autoridade e viralizou um videozinho. Rapaz, tem um vídeo de uma menininha aí, bota aí, Jimmy, por favor. O vídeo da menina, que eu achei fantástico o vídeo aí. Coloca aí esse vídeo. Goiás ganhou do vovô já, estamos na final. Goiás ganhou do vovô já. Goiás ganhou do vovô já. Goiás ganhou do vovô já, estamos na final. Goiás ganhou do vovô já. Resenha grande, rapaz. Essa foi a resenha grande. Como foi que surgiu essa música, rapaz? Que já repercutiu tanto essa resenha. Essa rede social é fogo, cara. Meu amigo, hoje não se faz mais nada segredo. Eu moro perto do estádio, né? Aí eu tenho um amigo de infância que, ganhando ou perdendo pós-jogo, a gente sempre bate papo, troca ideia. E eu tava muito feliz nesse dia, né? Porque a equipe jogou bem, a gente voltou a ficar vivo na Copa do Nordeste, e a gente venceu uma das maiores potências, né, desses últimos anos, que é o Fortaleza. É uma das equipes que mais se organizou, que mais se estruturou e acabou vendendo exemplo de gestão, né, de tudo, né, principalmente com o Marcelo Paz à frente, né. É um treinador que é um dos mais longevos do país, né, o vovô está mais de 4 anos ali dentro, né. Então, isso aí mostra a competência, mostra a qualidade dele. E aí eu acabei gravando um vídeo e mandando para ele, mas ali mostrava a minha essência. Quem me conhece, né, Tony, sabe que eu, fora do meu trabalho, eu gosto da resenha, gosto de brincar, enfim. Ali eu estava num momento muito feliz. E acabei mandando esse vídeo para um amigo. Ele acabou mandando num grupo da minha cidade, desculpa. Cara, e depois que mandou para esse grupo da minha cidade, no outro dia eu acordo de manhã, minha rede social tava mensagem do WhatsApp, o Folha ganhou do Vojvoda, o Folha ganhou do Vojvoda, mas muita gente assim que eu nem esperava. Outras pessoas fazendo vídeo, buscando um pouco da minha história como treinador. Cara, assim, eu fiquei um pouco chateado, sendo muito sincero contigo, honesto, porque eu preservo muito essa questão do respeito, né, enfim, mas foi muito espontâneo, né? Questão da ética, né, com os treinadores, eu penso muito nisso, mas acabou, pelo fato de ter sido tão espontâneo, foi o que acabou viralizando, né? Não foi uma situação forçada, ali demonstrava a minha alegria, eu indo a pé para minha casa, na simplicidade, enfim, mas em momento algum eu quis está zombando do Vojvoda, muito pelo contrário, né? Eu recebi muito bem antes da partida, quando a gente foi conversar. Um cara muito educado, me deu um abraço, me desejou boa sorte na conquista do título, e eu também com ele, enfim. Mas acabou viralizando, né? É bom para mim aprender, para mim tomar um pouco mais de cuidado nisso aí. Apesar que viralizou para o lado positivo, né? Mas assim, é bom a gente sempre estar tomando cuidado. Rapaz, hoje a gente tem que desconfiar de tudo, não pode mais mandar mensagem nem para amigo, que a galera vai te... Assim, para ele e para o amigo, às vezes o cara nem imagina que isso vai pegar, foi uma brincadeira, uma coisa que às vezes a gente faz na intimidade, mas aí quando bota na mídia, a galera faz uma resenha. Quem lhe conhece sabe que jamais, né? Exato.
Até o Emerson, o Emerson que trabalhou com a gente, que trabalha lá, que é o preparador físico. Você lembra do Emerson trabalhando em demais, Fumê, grande Fumê, gente boa demais. Exato. Aí ele foi e me mandou dando os parabéns, que eu achei que ele ia vir para cá, acabou não vindo, né? Ele estava voltando de uma cirurgia que ele fez no braço, algo do tipo. Ele falou, parabéns, tá? Só não gostei do vídeo. Falei, pô, e aí aí eu fui, depois me retratei, coloquei um vídeo no Globoesporte.com, no GE, para me retratando a respeito disso, pedi que mandasse para ele poder mostrar para o Voivoda, né? Sei lá, enfim, se ele se sentiu desconfortável com isso, mas Resenzinha, tá valendo. Tá valendo, resenzinha, rapaz. Não é todo dia que o Souza tá ganhando do Fortaleza, time da Libertadores, né? É um momento assim bacana. Quem conhece você sabe que jamais você fez isso por maldade ou para provocar. A gente conhece demais você. Mas que para nós, que não tem nada a ver, é uma resenha boa. Foi engraçado. Foi demais. E eu tenho certeza que em Souza a torcida vai lembrar disso por muito tempo. E a torcida do Fortaleza também, nem se esqueça. Também. Grande Foiane, me diga uma coisa, cara. Poxa, bicho, você começou a trabalhar como técnico não tem muito tempo. E você já tem um trabalho bacana, cara, consolidado, com vários acessos. Quanto tempo já desde o seu primeiro clube como treinador? 13 anos. 13 anos. Eu encerrei minha carreira em 2012, né? Uhum. Eu saí de casa em 2011, né? Pós-estadual. Aí fui para Anapolina disputar a Série D. Depois eu joguei o estadual pelo Operário de Ponta Grossa em 2012, quando eu tinha já 36 anos, né? Uhum. E aí quando eu tinha 35. Eu acabei encerrando a carreira no próprio Operário e depois iniciei como treinador e como auxiliar, né, do Lio Evaristo, né, que foi o meu primeiro treinador. Depois acabei sendo auxiliar do Paulo Turra, né, que era ex-auxiliar do Filipão, por 6 meses, né, e daí em 2013 eu tive minha primeira oportunidade como treinador na equipe do Marcílio Dias. E graças a Deus as coisas aconteceram muito rápido, né? No primeiro trabalho eu consegui subir, fui campeão no Marcílio, daí em 2014 fui pro Cascavel, subi, fui campeão, aí disputei a primeira divisão e enfim, aí comecei a rodar o país e fui até 2023, tive uma experiência também internacional no Vietnã, que era um local que eu já tinha jogado lá, né? Tive a oportunidade de ir para lá também, ser campeão da Liga Nacional. Foi nessa época do Vietnã que você chegou a acertar com o Ferroviário e acabou não ficando? Teve uma proposta, foi isso? Isso, perfeito, exatamente. A gente iniciou a montagem do elenco, né? E tinha ali praticamente 70%, né, do elenco já montado. E na semana seguinte, antes de eu viajar para ir para Fortaleza, acabou eu recebendo essa proposta. Era uma proposta que eu falo para você estar disputando uma Liga Nacional num clube importante do país, que eu conheci o país, e era uma Liga Nacional, como se fosse a primeira divisão aqui do Brasil, né? E, então era uma situação que eu estava buscando isso, né? Até por isso que eu tirei as licenças, né? Da CBF, para justamente quando pintasse alguma oportunidade, né, eu pudesse ir. Infelizmente foi bem quando a gente estava na montagem do Ferroviário, infelizmente por um lado, né, depois o Ferroviário acabou contratando o Kobayashi, né, acabaram sendo campeão da Série D, enfim, acabou fazendo também um bom trabalho, né, mas aí eu optei por ir para lá e tenho certeza que também fiz uma boa escolha. O Ferroviário, né? Às vezes alguns diretores não querem nem me ver pintado, isso também faz parte do processo, né? Enfim, são escolhas que nós temos na nossa vida. Eu acabei sendo campeão lá, o Ferroviário acabou sendo campeão aqui. Não ficou ruim para ninguém, ficou bom para os dois lados, mas faz parte dos processos. Faz parte, às vezes você tem escolhas e, enfim, aquela coisa, sempre tem alguém que às vezes fica chateado, uma coisa ou outra, mas enfim, para quem conhece futebol, sabe que isso acontece, é normal, e às vezes você tem que buscar oportunidades, né? Mas tem uma coisa, Tony,
A maioria não é generalizar, né? Mas a maioria dos diretores, presidentes, eles estão acostumados a mandar embora treinador, né? E quando pinta algo que seja interessante para o treinador e quando o treinador pede para sair, ainda eles não estão muito acessível a isso, né? Não é, a cultura é que o treinador seja mandado embora, mas quando há uma possibilidade de crescimento, de evolução para o treinador e o treinador pede para sair, ainda gera esse desconforto que é natural, né? Mas com o tempo, quem vive da bola, como você mesmo falou, né? Isso está sujeito a acontecer. É verdade. Você em algum momento foi convidado a ser técnico do Icasa? Em algum momento? Porque lá atrás, quando você estava no começo, inclusive, a gente chegou a conversar e você até chegou a me dizer que tinha um desejo de um dia, quem sabe, treinar o Verdão do Cariri. Lógico que o Icasa daquela época era um Icasa diferente da realidade atual. Mas em algum momento alguém chegou já a conversar contigo? Ou alguém chegou a me dizer, não, o Foiane já foi convidado. Mas aí eu pergunto a você, foi realmente? Olha, houve um contato do Fabiano, quando o Fabiano estava à frente, mas eu estava empregado, eu estava numa situação que não haveria possibilidade no momento de poder sair, mas houve um convite, se não me falha a memória, foi o Fabiano, né, que até está no Fortaleza hoje, né? Isso. Mas aí eu estava em uma situação que não tinha condição de eu poder sair. Eu penso assim, Tony, né? Alguns lugares que a gente passa, eu passei em 23 clubes, né? 22 no Brasil e 1 no Vietnã. E tem locais que você se sente muito à vontade. Tem locais que às vezes você acabou não indo bem, você tem aquele carinho, mas não deu aquela liga, né? Aí em casa teve, na nossa safra, quando nós passamos aí, a nossa equipe era muito feliz, né? A gente foi muito feliz aí. A gente ficou entre as 30 melhores equipes do país, né? A gente ficou em 10º na Série B, então tinha 20 clubes na Série A. A gente acabou ficando entre os 30 melhores, né, elenco do país, né? Isso é um feito inédito, né? E a gente se deu super bem. Eu tenho amigos aí até hoje que eu converso, que eu bato papo, você é um desses, né? E, enfim, a gente fica triste no sentido do Icasa ainda tá se arrastando para poder chegar numa primeira divisão, né? Tá ainda com dificuldade de poder chegar na primeira divisão e se sustentar ali numa primeira divisão, porque a gente sabe da força que o torcedor aí tem, né? O mais difícil, quantos lugares que eu já trabalhei, e a torcida não era muito fã do clube ou do esporte, a cidade não respirava o clube, né? E aí o tempo que a gente passou aí, a torcida ela vive o clube, ela respira o clube, né? Sempre respirou, isso eu estou falando da nossa época, e acredito que até hoje seja assim, né? Um pouco às vezes desanimado, frustrado pelo clube, pela grandeza do clube ainda estar numa segunda divisão, mas é um clube que a gente sempre acompanha, que a gente sempre está na torcida para que possa resgatar, né? Resgatar um retorno para uma primeira divisão, para resgatar o torcedor, resgatar o carinho do torcedor, que eles possam se fechar, se unir, né, e poder alavancar novamente o clube, né. A gente vê como que o Romeirão ficou lindo, né. É triste você olhar naquele estádio da forma que se encontra e um clube do tamanho do Icasa ainda se encontrar numa segunda divisão. Você vê, esse ano não conseguiu novamente, infelizmente, subir, né? É triste, né? É preocupante isso, né? O Tony Brito, inclusive, que é lá de Diadema, São Paulo, acompanha sempre a gente, abraçar aí o Tony Brito, ele diz, Paulo Foiane terá que vir salvar o Icasa, ele prometeu voltar como técnico, tá pedindo aqui o Tony Brito, lá em Diadema, olha, mora em Diadema, mas está sempre focado aqui no Verdão do Cariri, é torcedor do Icasa, rapaz. O pessoal... Torcedores são apaixonados. Rapaz, é uma paixão fora do comum. Você foi daqueles jogadores que saiu tranquilo, numa boa, do Verdão, ou ficaram com pendências também com você? Não, me pagaram tudo certinho, né? Eu tinha contrato na época, e aí houve a mudança de treinador na época. Eu tive uma lesão no jogo contra o Curitiba,
Isso na Série B, eu tive um trauma no joelho, eu demorei ali praticamente 40 dias para recuperar desse trauma. Quando eu estava recuperando desse trauma, eu precisava de um fortalecimento, né, que eu já tinha operado os 2 joelhos, e para mim poder voltar a render aquilo que eu poderia render, né? Mas o clube ainda, ali no estadual, estava com um pouco de dificuldade, aí não tiveram essa paciência, em comum acordo a gente assinou a rescisão de contrato, né? Acabei retornando para o Paraná, enfim, mas foi tudo tranquilo. Só tenho gratidão ao Clube do Icasa por tudo, à cidade, aos torcedores, por tudo que eles nos proporcionou e aquilo que a gente viveu junto aí, né? Foram momentos muito, muito especiais. Era uma equipe muito boa, aquele time que ficou ali em 10º lugar da Série B, uma baita equipe, diga-se de passagem. Você tá louco. Né? A gente pegamos 2 vezes o Bahia, ganhamos de 4-1, de 4-0, pegamos o Figueirense, foi 5-1. A gente ganhou do Paraná de 3-0 e era uma competição de alto nível, né? Eu lembro que a única derrota mais pesada que nós tivemos foi pro Vila Nova, um dia que a gente não estava num dia especial, foi 4-1 pro Vila Nova. Foi até uma surpresa na rodada, assim, porque era dificilmente a gente perdia no Romeirão, né? Uma equipe bem treinada, nós tínhamos a equipe bem competitiva, né? E tinha peças de reposição. Haja visto que depois que a gente terminou essa competição, os jogadores mais novos, juntamente com o próprio Guto, com o Xuxa, Gustavo, o Thiago, o Carlinhos Piauí, a maioria foram tudo para grandes competições, né? Campeonato Paulista, enfim. Verdade. Foi muito bacana, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Teve assim, qual é que você lembra de um grande momento que você teve aqui com a camisa do Icasa? Rapaz, foram vários momentos assim, mas teve um jogo que nós vencemos contra o Sport. Eu lembro que o camisa 10 era o Marcelinho Paraíba, ele jogava muito nessa época, e a gente conseguiu neutralizar a equipe do Sport, a gente venceu por 2-0, a gente conseguiu fazer uma grande partida, e nesse jogo eu lembro em especial que eu consegui neutralizar ele, né, que era um jogador diferenciado, né? Verdade. E foi muito elogiado, né, nesse dia. E até a gente estava eu, Gino Xuxa, Marcelinho Paraíba e outro atleta não sei se era o Ciro, na época, atacante. A gente tinha exame antidoping, né? A gente estava. Daí eu saí primeiro, que eu não bebia, né? Uhum. Aí eu consegui fazer já ali o exame. O Gino Xuxa já gostava de tomar um golinho a mais. O Kisu, é o Kisuke, ele chama de Kisuke, ele diz. É o Kisuke dele. Aí ficou ele e o Marcelinho, da hora que eu saí, daí o Xuxa comentou, né? Falou, o velhinho te matou hoje, hein? Você não fez nada. Ele falou, destruir é mais fácil. E é verdade, ele estava certo. Mas eu lembro dessa partida, assim, nós fizemos uma grande apresentação, a gente venceu o Sport por 2-0 e a equipe do Sport era muito forte. Mas a nossa equipe ali também, ela se mostrou muito competente. Teve alguma mágoa no período que passou aqui pelo Verdão? Eu não queria ter saído, assim, Tony. Eu tinha contrato até final do ano. Se tivesse um pouquinho mais de paciência, eu voltaria a performar bem, né? Já visto que eu fui para a Napolina, acabamos jogando todos os jogos, a gente chegou num jogo decisivo contra a equipe do Tupi, né? A gente empatou em casa, acabou perdendo de 1-0 o acesso, né, para a Série C. E, enfim, mas era só isso, era não queria ter saído dessa forma, mas hoje, muito mais maduro e entendendo como funciona o futebol, eu como treinador hoje, o treinador ele quer contar com aqueles atletas que esteja 100%. Na época eu não estava, precisava só de um pouquinho mais de paciência, mas a situação do clube necessitava que houvesse uma troca e eu não estava no meu 100%. E, enfim, isso aí faz parte do processo. Bem tranquilo mesmo sobre isso. Você hoje está como técnico no time do Souza, né? Tá à véspera aí de um título, a gente torce muito para que o Dinossauro vença. Né? Eu já naturalmente torço muito pelos times do interior, porque eu sei que a dificuldade para quem é do interior é maior do que estar na capital.
né? O árbitro, quando vai na dúvida, é para o time da capital. As federações, quando tem uma duvidazinha, vai para o time da capital. É sempre mais difícil para quem é do interior. E aí, por conhecer você, enfim, a gente ter contato também com pessoas lá de Souza, conhecer o Aldeone, que é uma figuraça, é um cara folclórico, enfim, e batalha há muito tempo na frente desse Souza. Conheço muitos torcedores do Souza. Meu avô é natural aí de Souza, na Paraíba, então eu acabo tendo uma ligação também aí com o time do Souza, torço muito por isso. O trabalho hoje no time do futebol paraibano é para o ano todo. Como é que está aí realmente esse foco seu no time do Souza, ou o contrato já tem um limite ali? É para o paraibano e já pode pensar em alguma outra coisa? Como é que está aí para ti? Eu tinha 3 anos de contrato com o Fluminense de Feira, não é? Uhum. E eu acabei rompendo o contrato para vir para cá, porque eu pedi até para eles poderem me emprestar, e acabando agora o estadual, eu me apresentaria lá para poder jogar, trabalhar a segunda divisão, né? Não houve um acordo, né? É um projeto muito bacana, o Fluminense de Feira, com uma gestão espetacular de uma SAF, né? E eu acabei trocando lá para vir para cá, porque o calendário daqui é muito interessante, né? Como a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e estadual e segundo semestre Série D. Então eu acabei fazendo um contrato até final da Série D, né? E a gente aqui já conseguiu, né, o calendário para 2026. Há a possibilidade de classificação na Copa do Nordeste, há a possibilidade de beliscar um título, né? Então aí o presidente tem a ambição da gente poder brigar pelo acesso, buscar esse acesso para a Série C, que é o objetivo dele, né? Então, assim, o que me chamou a atenção foi vir para cá para uma equipe que almeja ter conquista, né? Que almeja obter sucesso, chegar nas competições. É a 5ª vez seguida que chega numa semifinal e a 4ª final seguida, né? Então, é uma equipe que sempre está brigando na prateleira de cima, né? Então, o que me fez trocar lá 3 anos por um ano de contrato foi justamente isso. Acreditar na equipe que tinha, né? Tinha ficado uma base aqui campeã, e pelo projeto, pelo presidente, ele está construindo um centro de treinamento, que é importante. O Souza já é uma equipe firmada no cenário do futebol brasileiro, né? E agora ela está se reestruturando externamente, que é importante também, né? Ter essa condição de trabalho para que o clube possa crescer mais e mais, né? Baseado nisso, fica difícil da gente imaginar, portanto, o Foiane vindo treinar o Icasa, principalmente na condição atual. Souza, o futebol é muito dinâmico, né? Hoje você tem um planejamento, passa-se 2 jogos, o planejamento acaba se alternando, né? Enfim, mas eu acredito assim. É a mesma coisa do Asa de Arapiraca, né? No Asa eu trabalhei como atleta e depois como treinador. Trabalhamos a Série C de 2016, a gente fez uma excelente campanha, né? E é outro clube que sempre a gente pensa, e eu acredito assim, que no momento certo isso aí pode acontecer. Agora não vai ser você, não vai ser ninguém que vai planejar qual data que será. Né? Eu acho que é colocar na mão de Deus, plano de Deus. Se for para acontecer, o momento certo ele vai trazer essa data certa e no momento certo vai acontecer. Ou seja, a vontade existe. Existe, porque é como eu te falei, existe uma sintonia, né? Eu tenho certeza que no futuro, quando uma oportunidade dessa acontecer, o torcedor vai nos abraçar e eu tenho certeza que as coisas positivas irão acontecer, né? É verdade, cara. Você tem acompanhado essa briga? O Icasa quase teve na Série A, né, do Campeonato Brasileiro, acabou um erro do Figueirense, a CBF acabou não botando o time para jogar a Série A. Tem uma indenização milionária que parece que virou uma maldição, impressionante como esse dinheiro não sai, todo mundo só fala nesse dinheiro. É uma coisa, enfim, triste. Cara, como é que você vê, assim,
essa situação do Icasa? Um time que você viu realmente batendo em grandes equipes, porque na sua época, Sport Recife, Bahia, né, Curitiba vinham para cá, tinha que comer daquilo que o Icasa dava, porque o negócio era pesado. O Verdão chegava e batia em todo mundo quando jogava aqui no Romeirão. Aí hoje você vê um time jogando segunda divisão de campeonato cearense, brigando para tentar voltar a uma primeira divisão de cearense e caindo porque botou um jogador para jogar com 3 cartões amarelos, que parece uma coisa absurda. Cara, como é que você vê isso, velho? Organização, Tony. Acho que em qualquer segmento, a organização ela é tudo. Mas além de ter organização, né, tem que ter planejamento, né, tem que ter pessoas responsáveis em cada setor. E o principal, cara, é dinheiro. Né? Não tem como você planejar, você se organizar se você não tiver recurso para poder contratar pessoas competentes, cada um na sua área, né, para que você possa dividir as responsabilidades, cada um no seu setor, mas que sejam pessoas competentes. E para isso acontecer é necessário ter recurso. Né? Sem recurso, eu vejo lá, a gente tem um exemplo no Paraná, onde é a minha região, o próprio Paraná Clube. Ano passado, o Paraná Clube colocou 45 mil torcedores no Couto Pereira valendo o jogo do acesso. E esse ano voltou para a segunda divisão. Né? Não deu continuidade no trabalho, trocou-se treinador e acabou caindo de segunda divisão. Daí, depois que a situação estava ruim, acabaram trazendo o antigo treinador, porque que não deu continuidade no trabalho. Né? O treinador que resgatou o clube, que colocou o clube na primeira divisão, era só dar continuidade. Né? Se fosse contratar, fortalecer a equipe, era simples de fazer. Então, assim, precisa de pessoas que ajam mais com a razão do que a emoção. O futebol é emoção pura, mas é necessário que tenha pessoas competentes que trabalhem com a razão e que tenham entendimento de como funciona interna e externamente, né? E que tenha recurso. Sem recurso, se você não conseguir dar uma condição boa para os atletas, se você não pagar salário em dia, em momentos ali é decisivo você conseguir dar uma estimulada com premiação, é necessário. O futebol culturalmente é assim que funciona, né? Então, mas ao entorno disso é que tenha profissionais capazes para poder executar cada um na sua função. É verdade. Paulo Foiani, eu passaria a noite toda conversando, que a gente teria muita história para conversar. Você tem uma carreira belíssima e se a gente for falar história, você como jogador de futebol, nas grandes equipes, os gols, apesar de você ser volante, mas quantos gols bonitos você tem de falta, de chute de fora da área. Quem conheceu você como jogador de futebol sabe bem do que eu estou falando. E eu até recomendo a galera, procura lá no YouTube os gols do Foiani, tem muito gol bonito para ver com certeza. Mas Foiani, quero agradecer a sua participação aqui com a gente no Replay, desejar um bom trabalho, boa sorte nessa decisão aí com o Souza da Paraíba. Obrigado. Tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Quem sabe um dia você não possa estar trabalhando nas nossas equipes, se não no Icasa, como outra equipe aqui da região, que a gente torça também para nossas equipes se organizarem melhor, porque o negócio anda meio complicado por aqui nos últimos anos. Mas, enfim, enquanto isso, enquanto seu período de vestir a camisa do Icasa como treinador não chega, que você possa fazer sucesso no Verde do Souza, do Dinossauro Paraibano, sendo campeão estadual. Tô na torcida desde que você assumiu lá, você sabe disso. Torço muito aí para que o Souza, já gostava do Souza, e com você aí a gente acaba tendo um reforço para torcer ainda mais para que o Souza seja campeão paraibano. Obrigado pela atenção, meu irmão. Quando vier a terra do Padre Cícero, avisa pra gente bater um papo aí, tá bom, meu irmãozinho? Que Deus lhe abençoe e obrigado aí pela atenção de sempre, meu velho. Eu que agradeço, Tony. Eu estou sempre à disposição, você é um baita cara, um grande amigo. Parabéns pelo trabalho teu desenvolvido. Né? Você trabalha com N situações, né? E é um prazer, uma honra muito grande estar participando aqui com você. Se eu não me engano, hoje é o aniversário do Padre Cícero, né? 181 anos do Padinho, rapaz. Você vê, fizemos uma live nossa aqui num momento bacana, um momento especial, que a bênção dele possa vir
sobre nós também, domingo e quarta-feira e domingo, e que o melhor possa acontecer na nossa vida. Saiba que eu tenho um carinho muito grande por você e por todos os amigos, por todo torcedor aí casiano. Eu tenho grandes lembranças e me sinto muito honrado estar podendo participar do teu programa, relembrar algumas situações. É como você falou. Se tivesse aqui um dia para a gente poder ficar trocando ideia, seria massa. Mas é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Sempre quando quiser falar aí, a gente está à disposição, meu amigo. Primeiro, meu grande irmãozinho. abraço para ti. Grande abraço. Eu que agradeço, cara. Obrigado, Deus abençoe. Valeu. Paulo Deus. Foiani. Amém, você também. Valeu, meu irmão. Paulo Foiani, técnico do Souza. Se Deus quiser, a gente vai falar técnico campeão paraibano com o Dinossauro. O interior lá na Paraíba é forte, rapaz. Olha o Souza aí, brigando pelo título estadual com o nosso querido Paulo Foiani, que muito bem honrou a camisa do Verdão do Cariri quando por aqui esteve. Que bacana, gente, poder contar com sua audiência, sua companhia aqui no nosso programa Replay desta segunda-feira, uma segunda-feira especial, porque hoje se comemora 181 anos de nascimento do nosso Padre Inciso, Padre Cícero Romão Batista. É feriado, inclusive, aqui em Juazeiro do Norte. Amanhã é feriado da Carta Magna, né, aqui no estado do Ceará. E a gente agradece demais a você pelo carinho. Oi. Vai tentar o Leandro, não? Sim, rapaz. O Leandro tá com a gente? Conseguiu, Leandro? Leandro entrou com a gente aqui. O Leandro sumiu, rapaz. Doido para conversar com o Leandro. Aqui nosso querido Leandro Santos, que ele é comentarista, ele é narrador, ele é repórter, ele é polivalente aqui no Replay. Né, a gente estava tentando conversar com o Leandro, até para saber do Leandro, né, o que é que ele acha aí dessas classificações das nossas duas equipes, né, Crato e Guarani nas quartas de final. O Verdão ficou pelo meio do caminho, só se classificava duas equipes. Aliás, tinha 3 vagas, né? O Quixinha já se garantiu lá na semifinal, tá lá de boa esperando. Quixinha e o Itapipoca, né? O Quixadá pelo grupo B, o Itapipoca pelo grupo A. E aí o Crato acabou subindo na segunda colocação e o time do Crato, aliás, e o Guarani na terceira colocação, e Casa ficou em quarto. Infelizmente ficou fora. Entrou o Leandro? Entrou, pai. Vamos ter pelo menos um plazinho com o Leandro, já que eu pensava que não ia ter o Leandro aqui, mas eu quero pelo menos ter a opinião do nosso querido Leandro Santos aqui conosco. Pessoal, a gente tem a repercussão aqui no YouTube. Os melhores momentos do jogo Guarani 2 e Casa 1 já estão aqui no YouTube, tá certo? Tem a movimentação, comemoração da classificação pelos jogadores do Guarani e a narração do nosso querido Leandro Santos, né, que esteve aí acompanhando esse clássico, a primeira vitória, narração histórica, a primeira vitória do Guarani na Arena Romeirão. Você tem as narrações do nosso querido Leandro Santos. Tá aí ele na tela. Às vezes é Jesus Cristo na Semana Santa. Já foi Barrabás também, viu? O pessoal lá disse, rapaz, você tá muito santo. Aí botou ele para ser Barrabás no ano seguinte. Não sei o que é que ele vai ser esse ano na Paixão de Cristo, lá no Crato. Leandro Santos, meu querido, boa noite. Bom ter você aqui no finalzinho, na reta final do Replay. Até que fim deu tempo. Jesus ou Barrabás esse ano na Semana Santa? Já sabe, já? Boa noite, Tony, boa noite aí os espectadores do Replay. Você só telespectador essa temporada, viu? É só o costume mesmo deixar a barba crescer, mas essa temporada eu vou só assistir os espetáculos da Paixão de Cristo que eu já ensinei. Bom, Tony, rapidinho falando aqui dos nossos representantes, a gente teve aí 2 conseguindo a sua classificação à próxima fase no Estadual Cearense Série B. Campeonato esse que foi decidido no detalhe, né? A gente vem falando muito disso desde a primeira rodada. Se a gente for parar para analisar, tem até comentário aí do pessoal que está acompanhando a gente. O Icasa, ele deixou de ganhar 2 partidas pela falha dos seus goleiros, né? Estava vencendo o jogo. Em uma partida o Flávio acabou falhando, em outra o Miller também teve essa situação de cometer uma falha e ceder ali um gol para o time do Crato, jogando aqui no Mirandão. Ou seja, o Icasa chegou na última rodada como o invicto da competição, precisava apenas do empate e não conseguiu construir esse resultado diante do Guarani de Juazeiro, que foi um time de muita vontade, aquele espírito realmente de leão,
o time do Guarani apresentou ontem nesse jogo. A gente, quando olha para o time do Icasa, o desempenho na competição, lembra alguns momentos, o torcedor gritando ali na arquibancada, pedindo mais vontade nesse time, pedindo para a equipe acelerar a jogada, o próprio Lamar também, muitas vezes enérgico na beira do gramado, pedindo para acelerar a jogada, e o time numa lentidão, parecia ali satisfeito com o resultado. A gente não viu essa vontade que teve o time rubro-negro ontem, essa vontade que teve o Crato, por exemplo, para vencer o Quixadá, que chegou aqui no Mirandão como o líder, como um time que poderia conquistar ali a sua classificação já naquela partida diante do Crato para a fase de semifinal, mas não, foi devorado taticamente pelo Felipe Soares aqui no Mirandão. Então, em alguns momentos faltou essa questão. Eu vejo que um desejo, uma gana de vencer os jogos para o time do Verdão do Cariri, e isso o Guarani apresentou quando foi estrategista no primeiro jogo, de marcar muito bem esse time do Icasa, naquele 0-0, que foi até taticamente fraco, né, naquele primeiro clássico. A gente viu o próprio time do Crato sendo um time aguerrido. Eu até fico recordando do jogo Crato e Guarani, que eu brinquei, né, na nossa transmissão, que se fosse com aquele futebol, o Crato ia passar aí todo o período de Quaresma sem fazer gol. Mas o time encaixou com a metodologia do Felipe, fez boas partidas, fez gols, e aí conquistou essa sua vaga na segunda colocação e segue brigando para a fase semifinal, para conquistar essa vaga na fase semifinal. Fala-se também dos valores. O Icasa tinha condição financeira, o Icasa não tinha condição financeira. Da mesma forma, Guarani e Crato também acredito que tem uma vida financeira aperreada nessa Série B. E foram para dentro de campo com essa vontade de chegar, de conquistar essa vaga na próxima fase, e assim alcançaram. Então eu vejo que faltou um pouquinho desse desejo de ganhar em alguns atletas, para que o time do Icasa hoje estivesse aí comemorando essa sua classificação em cima do seu arquirrival. Não aconteceu, o lado rubro-negro da cidade comemora, né? Essa vitória inédita, histórica, a primeira vitória na arena, e eliminando o seu maior rival da competição, com esse gostinho assim, mais sabor, após esse confronto de ontem. Agora, trabalhar, o Márcio chegou, não acredito que o trabalho que o Márcio teve foi apenas de motivação, realmente, de conversar, de trazer de volta esse jogador para essa situação de fazer o time do Guarani chegar junto, agrupado, a conquistar essa vaga. Por exemplo, a gente cita o retorno do Alan Vitor, já tinha deixado o time rubro-negro, mas decidiu voltar ao pedido do Márcio para colaborar com o time rubro-negro nessa sequência. O time vai precisar de algumas substituições, né? O caso do Oséias, o Raulson, que saiu machucado, o Pará, que está suspenso. Então, assim, o Márcio vai ter que trabalhar bem a mente dos seus atletas e encaixar uma estratégia para tentar surpreender esse Maranguape jogando fora de casa. Ou seja, é um campeonato muito equilibrado. O Quixadá fez o seu papel, joga muito bem ali naquele Abelhão, que tem aquele gramado e traz dificuldade para quem não é acostumado a jogar ali. O próprio Itapipoca também jogando no Perilão, tem essa arma do gramado, da sua torcida, e fez fazer isso para conquistar também sua vaga direta na semifinal. Então, esses detalhes eu acredito que vai definir os dois times que vão subir a Série A do próximo ano. Agora cabe a Guarani e Casa ter esse espírito de decisão. É apenas essa partida, então encarar dessa forma a final do campeonato, esse próximo jogo, para que eles consigam assim passar de fase e seguir na briga pelo acesso à próxima temporada. E eu estava vendo, Leandro, que a gente só pode ter confronto Guarani e Crato nesse campeonato cearense na final, né? Se as equipes chegarem até a final. Já pensou, rapaz, as duas equipes conseguindo acesso, decidindo o campeonato cearense, algo que nós tivemos em 2020, né? Quando o Icasa enfrentou o Crato, né? Ou seja, duas equipes caririenses conseguiram acesso. Naquela ocasião, o Icasa venceu o Crato. E o Crato tem um detalhe: o Crato é o único time da região, dos que estão aí, os tradicionais, que eu não vou colocar o Cariri é recente, né, 2019 para cá, mas o Crato, dos times tradicionais do Cariri, é o único que não tem um título ainda. Tem acessos, mas nunca foi campeão. Ou seja, seria algo inédito também para o time do Crato. De repente consegue o acesso, mas buscar um título inédito, algo que o Azulão da Princesa ainda não tem, Leandro. E o torcedor deseja muito, né? O torcedor cratense, ele é apaixonado, ele acompanha esse time aonde ele vai.
sofre junto, né, com essa situação da equipe, como, por exemplo, foi rebaixada fora de campo para uma terceira divisão, jogou lá em Brejo Santo, tomou de 10, mas o torcedor está ali, sempre apoiando o time do Azulão da Princesa, e em 2020 teve essa oportunidade, na parceria com o Atlético Cearense, chegou à grande decisão diante do Icasa, teve boas condições também naquele confronto, porque tinha um time muito entrosado, mas acabou sendo derrotado, né, para o Icasa naquela temporada, e vai crescendo dentro da competição com o Felipe Soares. A gente vê, quando eu falei agora há pouco, que algumas equipes tiram proveito dos seus estádios, do seu campo ali, que estão acostumados a treinar diariamente, esse cara, ele joga bem no Mirandão, a gente fica já imaginando como será jogar num gramado como o da Arena, né? Ele fez uma boa apresentação diante do Icasa na primeira partida, né, da Série B, o primeiro encontro das duas equipes na Série B, e a gente espera que repita esse desempenho diante do time do Caucaia, e como a gente vem acompanhando, um time bem entrosado, com algumas jogadas táticas ensaiadas ali, que dá um certo perigo ao seu adversário, leva realmente perigo, então a gente acha que dá para encaixar. Esse time está muito bem treinado, está com esse espírito de vencer que a gente vem comentando, principalmente nos últimos jogos, e com essa sequência de vitórias que ele conquistou, vencendo um Quixadá dentro do Mirandão, onde a gente, se for olhar pelos números, o Quixadá era um favorito para o confronto, o Crato conseguiu superar esse adversário, ele também encara dessa forma o Caucaia no próximo confronto. Decisão, é o jogo do ano para o time do Azulão da Princesa, e aí é manter vivo esse sonho de, quem sabe, lá na frente vir a ser o campeão dessa Série B do estadual cearense. Não vejo que está muito distante tecnicamente de Itapipoca de Quixadá. Deu para vencer aqui, fez jogo difícil lá dentro do Abelhão, o detalhe, uma saída de bola errada, acabou resultando na vitória do Quixadá, ou seja, estando bem concentrado, um esquema bem planejado para o confronto, acho que dá para chegar sim o time do Crato. E a gente espera que aconteça nessa final caririense aí dessa Série B de 2025. E a força do futebol do interior, né? Porque nós temos aí Itapipoca, que fica ali indo para o norte, né, do estado do Ceará, pega uma partezinha litoral, né? Tanto é que o pessoal diz Serra, Praia e Sertão, né? Praia mais Sertão, aliás. Serra mais Sertão, o pessoal diz que até a cidade dos 3 climas. Eu nunca ouvi dizer que mar, serra e sertão é clima, mas como é chamado lá, a terra dos 3 climas, Itapipoca. Tem Itapipoca interior, Quixadá interior, Crato e Guarani interior, Maranguape é região metropolitana, mas ainda é um local que tem serra e tudo mais, então a galera também considera meio que interior, e o Caucaia, que é ali região metropolitana, colado mesmo ali com Fortaleza, né? Então, ou seja, temos várias equipes do interior podendo fortalecer, já que as duas que caíram este ano são equipes do interior, o Cariri de Juazeiro do Norte e o Barbalha da cidade de Barbalha. Então a gente fica realmente nessa situação, né, nessa expectativa para ver como é que a coisa vai acontecer. Eu estou muito curioso para ver esses 2 jogos, para saber como serão esses 2 jogos das quartas de final, né? E o Quixadá e o Itapipoca, com certeza, de orelha em pé, porque estão ali esperando, mas sabem do exemplo do Icasa do ano passado, que esperou da semifinal e acabou sendo eliminado. Então, é bom também ficar atento ao que está acontecendo nessas quartas de final. Eu tenho essa expectativa. Leandro, o que esperar do Icasa, na sua opinião? O Icasa era o que era com o Juraci Silva. O Juraci já está fora, saindo aí do Icasa. O Lamar sempre foi um treinador aí do agrado do Juraci, foi um cara que acabou tendo dupla função, né? Porque tanto treinava como também foi o cara responsável para contratar, e a gente sabe das dificuldades que o Lamar teve para contratar, para montar esse time do Icasa, mas conseguiu jogar um campeonato. E aí eu digo, repito, a torcida do Icasa também tem que reconhecer, porque se não fosse o Juraci, não sei se o Icasa tinha um time competitivo para a Série B do Campeonato Cearense. Não sei nem se teria participado. Mas com certeza, se tivesse botado ali o time sub-20, sub-23, não teria sido um time competitivo como que a gente está vendo aí agora, né? E aí, termina o Campeonato Cearense, o que esperar do Icasa? Será que agora só 2026, Leandro? Eu penso que sim, viu, Tony? E olhe lá, porque
a gente olha, o Icasa faz essa campanha, nas 2 últimas edições chegou no jogo do acesso, né, para brigar realmente pela vaga, acabou não conquistando. A primeira teve a situação do árbitro, né, que acabou prejudicando. A segunda, não, ele foi realmente superado pelo time do Cariri. E ontem deu adeus ainda na primeira fase. E tem toda essa questão de um apoio que veio do Juraci, o Lamar, que era seu homem de confiança, o prestígio da torcida com a diretoria não existe, o torcedor não aceita mais esse comportamento, essa diretoria que está aí à frente, o torcedor que realmente era quem levava esse time às vezes ali nas costas, realmente para apoiar, para fazer esse time chegar junto, mesmo que tecnicamente dentro de campo não fosse tão bem, mas o torcedor fazia esse time alcançar alguns resultados. Já não apoia tanto, a gente viu nessa temporada, né, a questão do público zero, o público bem abaixo de edições anteriores, e ontem deu para perceber que o maior patrimônio desse time é o torcedor, é uma marca forte, tem um passado glorioso, mas que presente e futuro a gente fica assim com a interrogação. O símbolo que vai resumir o que será do Icasa é dúvida, é interrogação. Eu acredito que só volta em 2026 e vai ter que ser dessa maneira. Alguém que apareça para tentar ajudar, porque a gente não vê perspectiva de trabalhar com base, de formar atleta, tem essa questão do valor para receber da CBF, que infelizmente atrapalha um pouquinho também, o pessoal fica ali, qual vai ser, o que pode ser resolvido com esse dinheiro, quem vai receber esse dinheiro, enfim. E aí são dúvidas que acabam surgindo na cabeça de nós, da imprensa, do próprio torcedor, que está frustrado com 3 anos seguidos tentando retornar e não conseguindo. Vem também na lembrança a Série D, que não conseguiu passar de fase, onde tinha tudo para se classificar, ou seja, o prestígio vai caindo, o torcedor vai se afastando, e a partir do momento que o torcedor deixar o time, não vejo o Icasa sem forças para chegar a brigar como fez em edições anteriores. É verdade, eu acho que a diretoria tem que calçar a sandália da humildade, reconhecer a realidade do Icasa e trabalhar pensando nisso. E acho que tem que trabalhar 2026 agora. Terminou, a história que eu sei é que o Juraci já deixou a situação arrumada para que os salários dos jogadores sejam pagos, o hotel onde os jogadores estavam hospedados já está pago, enfim, não vai ter débito, não vai ter motivo para ter débito com ninguém. A informação que eu tenho é essa. Então terminou o campeonato agora, tem aquela ressaca natural da eliminação, ajuntar assim os cacos, peraí, vamos fazer o quê? O time só vai voltar em 2026, não joga Fares Lopes. Então calça a sandália da humildade e dizer, bom, nós temos que trabalhar 2026 agora. E é algo que, por exemplo, serve aqui para Barbalha, serve para o Cariri, tem que trabalhar 2026 agora, planejar, montar uma estratégia, fazer a coisa acontecer. O que não pode é deixar só para trabalhar em cima da hora. Já vimos o que acontece, né, quando isso é feito. E a gente lamenta muito que a situação fica do Icasa desse jeito, mas sabemos que o campeonato é assim, né? Só tinha 2 vagas, porque o Quixadá pegou uma, né? Então ficaram para Guarani e Crato, que foram as equipes que talvez tenham tido, como você falou, Leandro, aquela vontade a mais de vencer, aquela vontade a mais de classificar, acabou classificando, enfim. Vamos torcer para que pelo menos aqueles que aqui estão agora participando do campeonato possam defender bem a região e quem sabe procurar acesso, porque, meu amigo, primeira divisão, se ter um time do Cariri, seria realmente o fim da picada. Leandro, obrigado aí pela participação, no finalzinho ali no apagar das luzes, ainda bem que deu certo você participar aqui, e a gente tem jogo, quinta-feira vai ser um jogo interessante esse Crato e o time do Caucaia, que vale classificação para a semifinal do Campeonato Cearense de Futebol, meu querido Leandro. Sim, jogo decisivo, final de campeonato já para o Crato, acredito que o torcedor vai comparecer, o horário não é ali dos melhores, o torcedor vai ter que se deslocar, mas como eu falei, o Crato tem uma torcida apaixonada e vai em grande número para esse jogo, ser ali o 12º torcedor desse time, para ver o time seguindo na briga pelo acesso. Da mesma forma, o
torcedor do Guarani vai ficar aqui acompanhando, mandando as vibrações positivas para o time superar esse Maranguape fora de casa. É muito equilíbrio, aí como eu falei, o detalhe pode definir esse confronto, então é ter atenção do princípio ao fim e colocar em prática as orientações dos seus treinadores. 2 bons jogos nós teremos aí nessa quinta-feira, o pessoal acompanha tudo aqui, todas as atualizações no Replay com o Tony Souza. É verdade. Obrigado, Leandro. Um abraço, bom descanso para você, meu irmão. Um abraço para a família. Diga a dona Aline que mande o vídeo do Se Permita para a gente divulgar aqui, que eu estou na ansiedade de Se Permita. Que deu suporte aqui para essa participação acontecer. A Aline, inclusive, mandar um abraço para a Aline, o suporte, né? O Jimmy está lembrando aqui do suporte que a Aline deu para que sua participação acontecesse hoje no Replay. Um abraço. Ei, agora foi uma dança mesmo, viu? Para poder acontecer aqui. O verdadeiro Se Permita. Valeu, Leandro. Um abraço, meu irmão. Acabou quebrando poucas horas aqui antes de começar o programa. E aí eu estou aqui utilizando o celular do Espaço de Dança para a gente manter essa comunicação e participar da edição de hoje aqui do Replay. Oferecimento Espaço de Dança Aline Silva, em breve com Se Permita. Tá tudo certo aqui com o Espaço de Dança Aline Silva. Um abraço, Leandro. Boa noite, meu querido. Grande Leandro Santos aqui com a gente, é o polivalente aqui do Replay. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Segue no Instagram e se inscreve aqui no YouTube, Replay com o Tony Souza. Dá sempre aquele like, é importante demais a sua curtida para impulsionar o nosso trabalho. Acesse www.replay.tv.br. Obrigado pelo carinho da audiência. Está querendo fazer um podcast no estúdio? Procura o fubá.estúdio, tá aí na sua tela. Entra também lá no Instagram, ou então fala no PV com Jimmy Macedo, Jimmy, J-I-M-M-Y, tá bom? Macedo, vai no PV, fala toda estrutura, com profissionais capacitados, uma equipe muito bacana aqui, com um equipamento de última geração para você fazer ao vivo, gravado, seu podcast, seu programa, enfim, fica à vontade, tá certo? Dá para fazer um negócio muito bacana, assim como nós fazemos, né, semanalmente aqui com o programa Replay. Obrigado pelo carinho da audiência, não se preocupe, chegou, já estava rolando, tivemos aqui o Márcio Alan, técnico do Guarani, tivemos aqui o Felipe Soares, técnico do Crato, tivemos aqui Paulo Foiani, técnico do Souza e jogador da equipe do Icasa, tivemos o Juliano falando sobre a eliminação do Verdão do Cariri, tivemos mostrando o Bião, o golaço do Bião de Brejo Santo, autor do gol mais bonito de várzea do Brasil 2024, ganhou a premiação ontem lá no Rio de Janeiro, aliás, lá em São Paulo, na Globo São Paulo, e ele vai estar aqui em breve novamente no Replay, tá certo? Então a gente contou também com a sua participação no chat, no Instagram, no WhatsApp, mandando sempre mensagens pra gente. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, 181 anos de nascimento do Padre Cícero, feriado aqui em Juazeiro do Norte. Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima. Valeu!